Alô, você, um abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Eu quero abraçar Ilhéus, Itabuna, cidades pioneiras na TV por assinatura em todo o centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. Há 20 anos, hein? Parabéns, Ilhéus, parabéns, Itabuna, e obrigado pela grande audiência. Para você que é de outra cidade, que nos assiste pelo YouTube, estamos no canal TVI Oficial. Inscreva-se aí no canal, já são quase 1000 inscritos, faça parte dessa comunidade. Você pode interagir através do chat, fazendo perguntas aos nossos convidados. Pode mandar também sugestões de pauta, né, que a gente está aqui para acatar, tá bom? Se você assiste a gente pelo tviplay.com.br, que é o nosso stream, você também pode participar pelo WhatsApp. Interaja com a gente, grave a sua mensagem, o celular sempre na horizontal, tá bom? Manda a sua mensagem para a gente, mensagem de texto ou de vídeo. Não mande mensagem de áudio e nem ligações, tá bom? O nosso WhatsApp é computadorizado, então ninguém vai atender sua ligação. Você manda o vídeo dizendo aí como é que está a sua rua, seu bairro, sua cidade, e a gente vai publicar aqui. Lá também no stream você vai encontrar gratuito notícias atualizadas minuto a minuto, para você ficar sabendo tudo que está acontecendo agora na sua cidade, no seu estado, né, na Bahia, no Brasil, no mundo, através do Jornal à Tarde, maior portal de notícias do norte e nordeste do Brasil. Está lá gratuito para você, é o nosso presente, tá bom? Isso também para quem está no nosso aplicativo, né, o TV Play Brasil, na loja de Android, tá certo? Então aproveite aí, desfrute dessas informações. Olha, nós estamos aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, em Itabuna, bem pertinho de Ilhéus, onde a temperatura nesse momento é de 29 graus, a mínima foi de 22 até as 6h30 da manhã e a máxima vai chegar aos 31 graus. Hoje vai esquentar um pouquinho, hein? Isso por volta do meio-dia e deverá prosseguir assim até às 16 horas, tá bom? Mas não teremos chuvas, viu, no dia de hoje. O sol vai brilhar forte e vai predominar em Itabuna. Ilhéus com 28 graus nesse momento, a mínima foi de 24, a máxima vai chegar a 29 graus. Não há previsão de chuva no decorrer do período, o sol brilha forte. Como eu disse, não há previsão de chuva, inclusive para o final de semana. Vai da praia, pode ficar tranquilo. Agora, a partir de segunda-feira, um resquício aí da frente fria que está se deslocando aí pelo sudeste, ela vai passar aqui no sul da Bahia e aí poderemos ter chuvas em Itabuna e Ilhéus, tá bom? Mas isso aí, a partir da segunda, a gente atualiza você. Olha, hoje é sexta-feira, como diz aí no popular, sextou. E a gente está aqui para mais um programa. Vamos falar de um tema muito importante nesse início de programa, que é a saúde mental. Vamos falar aí, você pode mandar perguntas para a gente, tá bom? Para a profissional que está aqui com a gente, que é a Rava Duque. Ela vai falar sobre essa questão da saúde mental, né? Que hoje, sem dúvida alguma, o mundo precisa mais do que nunca de tratamento e cuidados, né? O mundo está vivendo um momento muito difícil quando o assunto é saúde mental. E tem gente que não se dá conta que está com esse problema. Inclusive você que está nos assistindo, você pode estar com alguns sintomas, mas não se dá conta que isso é fruto de uma saúde mental abalada, né? Então a gente vai tratar desse papo já já aqui, com a Rava, que já está aqui com a gente. Hoje também é dia do quadro O Assunto É, com o jornalista Kleber Torres, jornalista renomado, muito conhecido, né? Já passou aí por grandes veículos de comunicação, como o Globo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, A Tarde, o Agora, e está aqui com a gente toda sexta-feira no comentário de O Assunto É, trazendo sempre também um convidado especial. E a gente, claro, vai falar das notícias, o que está ocorrendo hoje, né, aqui na região, na Bahia, no Brasil. Mas vamos começar o programa, então, falando aqui com a nossa convidada de hoje, a quem eu agradeço, né, por ter aceito o nosso convite, profissional de terapia, né, psicóloga Rava. Bom dia, Rava, obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui. Viu? Bom dia, novamente um prazer poder retornar a casa e poder ser canal, né, de um assunto tão importante e necessário, que é a saúde mental. Um prazer é o meu. Prazer é todo nosso. Rava, a pessoa está nos assistindo agora, né, e de repente tem alguns sintomas e ela não consegue identificar que isso é um problema que ela precisa cuidar, né, na saúde mental. Às vezes imagina que é só alguma coisa ali passageira, que foi um aborrecimento ou uma tristeza momentânea,
ou uma ansiedade para conseguir alguma coisa, mas ela não se deu conta que ela precisa de um tratamento, né? Como é que essa pessoa pode se identificar melhor nesses sintomas? Na verdade, a gente precisa partir de uma premissa do quê? O que é saúde mental, Certo. né? Primeiro ponto, a saúde mental, ela não é a ausência de doença, né? Ela não é uma doença específica e não é a ausência em si. A saúde mental é algo integrativo, né? Integrativo que está em toda a conjuntura social. Então, é curioso, inclusive, pensar que em 46, a Organização Mundial de Saúde denominava a saúde mental como algo de bem-estar completo. Isso quer dizer que era algo irreal, né? Porque ninguém tinha uma saúde mental completa, né? Seja física, seja social, seja sexual, seja psicológica, enfim. Então, era um conceito irreal. Se eu não me engano, em 80 ou em 86, esse conceito foi mudado. Então, passou a ser o quê? A saúde mental passou a ter o conceito de que a pessoa, o indivíduo, ser capaz de lidar com o estresse cotidiano. Então, a gente parte do pressuposto que saúde mental é a habilidade, né, que a pessoa vai adquirindo de lidar com os contextos, não só emocionais, mas estruturais, sociais, políticos. Então, quando a gente fala de saúde mental, o primeiro ponto é a gente entender o que é esse conceito, né, como ele está sendo utilizado, e, a partir disso, a gente entender que saúde mental não é uma coisa só da nossa cabeça. Saúde mental está na nossa conjuntura e nossa estrutura política, social, econômica, em tudo. Uhum. Então, quando a gente fala desses indícios, né, é a pessoa se perceber enquanto indivíduo, né? Opa, como é que eu estou gerindo a minha vida? Como é que eu estou gerindo as minhas emoções, o meu comportamento, o meu ser e estar no mundo? Não tem essa questão individual, mas também tem a conjuntura social, né? A gente fala muito e peca muito nesse sentido de tratar e trabalhar a saúde mental como algo individual. Ah, fulano tá assim, cicrano tá assim. Mas a gente esquece do contexto social, que influencia diretamente na nossa saúde mental, que são as políticas públicas. Então, tudo isso para responder a sua pergunta. Então, essa autoobservação é importante enquanto indivíduo, mas também essa autoobservação coletiva, né? Onde eu estou inserida, o que eu estou consumindo, como é que eu estou levando a minha vida. Então, se eu percebo, né, numa autoobservação, que eu não estou agindo como eu gostaria de agir, eu não estou sabendo lidar com essas questões que eu poderia aprender. Então, a vida ela vai mostrando sintomas, né? Ela vai mostrando coisas ali e você vai entendendo. Isso você pode fazer sozinho, mas muitas vezes você vai precisar de um profissional. Com certeza. Rafa, você falou aí uma coisa interessante, né? Do meio, da sociedade e tal. Hoje as pessoas estão até com medo de se aproximar de quem está com problema, né? E eu já vi até conselhos aí na internet, olha, se chega uma pessoa reclamando muito, falando da vida, se afasta dessa pessoa, que ela tem energia negativa, que não sei o quê. O mundo está ficando difícil, né? Cada vez mais. Sim, é muito bom você trazer esse exemplo, né? Porque eu gosto de aprofundar as coisas, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, né? Ah, fulano tem energia pesada, negativa, ah, meu trabalho me consome. Sabe, o epicentro da coisa é você achar que a energia negativa do outro é mais forte do que a sua energia positiva. Então, a questão toda é você achar que o seu ambiente de trabalho ele tem mais força do que o seu centramento interno. Claro, eu não estou invalidando essas forças invisíveis, essa energia, tudo tem energia. Mas eu estou trazendo para a autorresponsabilidade, que é o quê? A manutenção dessa nossa energia vital, né? Se eu faço a manutenção, assim como eu faço dos meus dentes, do meu cabelo, do meu rosto, eu tenho que fazer aprender, né? Porque a gente não é ensinado, então a gente tem que ir buscar, né?
aprender a fazer essa manutenção, esse fortalecimento do nosso espírito, da nossa energia. Eu sempre falo, né? Você pode não ter religião, mas espiritualidade você nunca vai deixar de ter. Então, cada vez se faz necessário a gente ter esse olhar para o nosso espiritual, para a nossa energia, para que a gente não esteja tão aberto e vulnerável ao externo, por exemplo. É bem verdade, tudo é energia, né? Tudo é energia. Exato. Mas esse recado seu é muito importante, porque às vezes a pessoa está querendo ali só um colo, um carinho, né? Um afago de algum momento, e as pessoas tendem a se afastar de quem está com problema, né? Mas por isso que é bom também já procurar um profissional, né? Uma profissional como o Rava, que está aí. Você agora está em Itabuna, né? Sim, agora estou em Itabuna, por tempo indeterminado. E para mim está sendo uma grande oportunidade de rever, né? De me rever enquanto itabunense, né? Enquanto profissional, e poder estar nesse novo momento da minha vida de volta a esse contexto onde eu nasci, onde eu cresci. Então, para mim está sendo muito importante e interessante em termos profissionais, né? Em termos pessoais. Então, estou muito contente de poder estar aqui de volta. Bacana, Rava. Olha, ultimamente, né, a gente tem um número cada vez maior de questões, né, psíquicas, né, como ansiedade, depressão. Quando eu era criança, eu ouvia falar muito assim, olha, o fulano de tal ali morreu de desgosto, né? Ninguém falava esse termo depressão, se usava muito melancolia, desgosto, tristeza. Muita gente, claro, proporcionalmente para a época, né? Muita gente também se suicidava, né, por várias questões, e ninguém falava em tratamento, né, para isso. Não existia também tantos profissionais como hoje existe no mercado da psicologia. A psiquiatria era mal vista, né? A pessoa tinha medo de psiquiatria porque achava, e com razão, né? Porque naquela época a psiquiatria remetia a pessoa para o manicômio, para camisa de força, para remédios pesados. Então afastava muito o tratamento. Hoje não, hoje está fácil, porque tem inúmeros profissionais, bons profissionais, que vão cuidar da sua saúde mental. Então, Ava, esse trabalho pode ser feito também preventivamente, ou seja, eu não tenho nenhum problema hoje, estou feliz demais com a vida, um exemplo, né? Eu posso procurar um profissional desse para evitar que eu venha a ter um problema ou não? Na verdade, eu acho, né, até impossível. Eu não conheço, né? Eu não conheço ninguém assim que esteja tudo ok, né? Porque essa vida aqui terrena faz parte, né? Ter e aprender a lidar com os desafios, com os problemas. Então, isso é um pouco até irreal. Então, essa questão, né, da prevenção é importante, né? Porque às vezes a gente não está vivendo, por exemplo, uma depressão severa, mas a gente está ali em um redemoinho que vira e mexe a gente volta, que vira e mexe a gente volta. Então já é um sinal de alerta, né? Eu não estou tendo ânimo para a vida, eu não estou tendo vontade de acordar. Já é um sinal. Eu estou sentindo muita preguiça de fazer as coisas. Já é um alerta. Não quer dizer que tudo isso vá levar a um caso depressivo, mas tudo isso já está comunicando para você. Eu durmo, mas vivo cansado. Opa, isso não é comum, mas não deve ser levado como coisa natural, né? Então, existem esses sintomas e esses indícios que a gente já pode começar a procurar ajuda, né? Porque isso não embora seja normal, embora seja comum, não é normal. Então, eu costumo usar a metáfora da faxina. Na sua casa tem uma pessoa que faz uma faxina uma vez por semana. Ou um mês, né? Ou uma vez a cada 30 dias. Se essa pessoa ela não vai por algum motivo e ela só vai daqui a 2, 3 meses, a sujeira vai ficar maior. Com certeza. Certo? Então, assim, olha quanto tempo nós, enquanto sociedade, ficamos sem olhar para isso, sem olhar para as questões mentais, emocionais, comportamentais. Né? Olha quanto tempo a gente ficou sem olhar para isso.
Então, a gente está em um momento agora que está um boom disso tudo, né? Muito antes da pandemia. A gente sempre pontua, né? Após pandemia, agravou. Mas muito antes isso já vinha. E a gente passou esse tempo todo sem olhar para isso. Então, quando a gente vai faxinar a casa depois de 3 meses sem passar uma vassoura, vai estar muita sujeira, É né? verdade. Então, assim, é uma metáfora, mas que faz muito sentido. Muito sentido. E outra coisa, eu vou até acrescentar a sua fala aí, né? Me permita. Sim. Se você ficar sem limpar a casa de maneira nenhuma, deixar ao léu, né? A casa vai ruir. Vai dar cupim, vai dar barata, vai dar traça, e daqui a pouco cai a porta, as paredes enfraquecem. É incrível isso, exatamente, né? Exatamente. E tem um ponto que é importante também, que é o seguinte: quando eu tenho uma dor no meu pé, eu vou procurar um médico, porque eu tô sentindo aquela dor. E eu até comento: você tem alguém para indicar, né? Eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho um problema de pele, eu vou pedir indicação. Mas se eu tenho um problema emocional, mental, eu fico com vergonha de falar. Eu, além de ficar com vergonha, eu resisto a procurar. Isso também agrava o quadro, né? Eu lembro que no meu momento em que eu cheguei ao ponto de ser diagnosticada com o quadro depressivo, eu levei muito tempo. Mesmo sendo já da área. Uhum. Então, assim, é uma coisa que pode acometer todo mundo. Não tem diferença. É claro, né? Quando a gente fala de classe, quando a gente fala de acesso, claro que tem uma diferença. A gente precisa validar isso. Uhum. O acesso, os recursos, tem uma diferença. Mas acomete todo mundo. Está passível. Porque é o contexto todo que a gente vive, né? De pressão, de tudo acontecendo ao mesmo tempo, de forma rápida. Então, é uma questão que todo mundo está passível, né? De ser convidado a esse mergulho, né? E eu não estou falando que é algo bom, mas é um mergulho cheio de possibilidade. E eu posso falar isso como alguém que passou por isso, né? Uhum. Claro, a minha manutenção, ela continua sempre, mas é um mergulho cheio de possibilidade. E não vem nenhum desafio, seja ele físico, mental, emocional, que não traga em sua essência um aprendizado e um pedido de evolução. É isso aí. Como eu disse, o mundo atualmente está muito zoado nisso, né? Porque você tem inúmeras... vou tratar como doenças mesmo, transtornos mentais, né? Transtornos mentais. Você tem ansiedade, que é natural hoje, porque isso aqui, ó, é uma máquina de causar ansiedade, né? Porque você começa a ver coisas que você queria ter, começa a ver pessoas que fazem o que você não faz, que você gostaria de fazer. Você vê um mundo irreal que você deseja ter e você não consegue alcançar aquilo tão fácil, né? Hoje tem fórmulas mágicas que as pessoas falam aqui na internet que vão tornar você milionário da noite para o dia. Então, tudo isso causa ansiedade. E a ansiedade, ela pode ser um gatilho para os outros transtornos? Sim, completamente, completamente. Porque, assim, o quadro, por exemplo, depressivo, se a gente para pensar, ele não surge só de uma coisa, de um gatilho, né? É um conjunto. A ansiedade, eu posso sentir ansiedade antes de entrar aqui, por exemplo, para falar com você, mas ela não nasceu aqui, né? Então, aqui só é mais uma porta que vai me dar esse gatilho. Mas eu tenho que olhar como um todo. Por isso que não tem como falar sobre saúde mental, não tem como falar sobre ansiedade, depressão, sem entender a inteireza da coisa, sem entender a integração da coisa. Que é, mais uma vez, olhar para as questões sociais, não só individuais, né? Porque, assim, o que eu faço com o meu trabalho, né? O que a terapia sistêmica, a constelação familiar entra nessa minha abordagem? Que é o seguinte, eu preciso olhar para esse indivíduo, para essa pessoa que chega para mim, eu não posso olhar só ela de forma social ou não posso olhar para ela só de forma individual.
Claro que eu vou partir do pressuposto que de onde você vem, como é a estrutura familiar, onde você nasceu, cresceu, como é o seu pai, como é a sua mãe. Claro, eu vou mergulhar nisso porque eu sou, né, trabalho com a constelação familiar. E a constelação familiar, ela traz essa abordagem que é a família é a nossa porta de entrada para esse mundo aqui, nesse plano aqui. Então, deixa eu olhar para isso aqui. Mas eu não fico só aí, né? Então, eu vou para essa parte da individuação, mas também eu vou para a parte social. Qual é o contexto que eu estou inserida hoje? O que é que eu faço? Quais são os meus hábitos? Né? Como é que eu recarrego a minha energia? Então, tem todo esse mapeamento. E é necessário falar que um quadro, né, depressivo, ele não vai ser igual para todo mundo. Tem níveis e as pessoas são diferentes. Então, cada pessoa está contando a sua história a partir dos sintomas que elas trazem. Né? Então, é necessário esse olhar individual, mas sem deixar de abarcar o social. Porque é nessa conjuntura que a ansiedade também se manifesta o tempo todo. A crise de pânico, né, se manifesta o tempo todo. Então, não é, dentro da abordagem que eu trabalho, não é sobre, eu vou fazer você parar de sentir isso. Não é sobre isso, mas é você acolher o que você está sentindo. Se a gente parte do pressuposto que tudo precisa existir, né? Tudo tem o direito de existir. A raiva que eu sinto, a tristeza que eu sinto, a dor que eu sinto. Então, não é invalidar. Quem sou eu para invalidar a dor que você sente e falar não sinta? Quem sou eu? Mas eu vou te ajudar, te auxiliar a integrar essa dor para você aprender a lidar com ela. Para que ela não mais controle você, mas que você saiba dançar com ela. Bacana. Outro dia eu estava olhando aqui a internet, né? E aí me deparei com um vídeo de uma moça, muito bonita por sinal, e aí ela questionando se outras pessoas tinham aquele sentimento que ela estava tendo. Ela é uma pessoa realizada, formada, tem um bom trabalho, né? Vive uma vida socialmente boa, mora bem, tem carro, todos os pré-requisitos que qualquer ser humano gostaria de ter. Mas ela se dizia uma pessoa infeliz, ela não se sentia bem, ela não se sentia realizada. Que transtorno é esse? É a frustração, é a ansiedade? Qual é o problema disso aí? Isso é muito comum, né? E a gente não pode falar disso de maneira generalizada, né? É algo que acontece. Então, a gente, mais uma vez, precisa... Não é uma receita de bolo e não é um diagnóstico, né, na tabela ali. Ó, isso é isso e aquilo. Mas é interessante isso, porque nos traz a reconfirmação que não há nada externo que vá nos sustentar. Claro, né? A gente precisa de alimentação, de casa, de estrutura, de dinheiro. Mas tudo isso só não basta. Então precisa ter algo além, que é aquilo que a gente chama de algo essencial, que é interno. Então não tem nada externo que vá nos garantir uma vida de qualidade. Uma vida de qualidade é quando eu consigo ser e estar na inteireza do meu ser. Ou seja, independe das circunstâncias, independe se eu estou aqui ou se eu estou ali. Mas tudo isso é uma jornada, uma caminhada de retorno para você mesmo. Por isso a importância, né, do autoconhecimento, né? O conhecimento em ação. Não basta ter o conhecimento, não basta saber que a academia vai me ajudar a ter o corpo que eu quero se eu não estou indo para a academia, se eu não estou fazendo. É um conhecimento parado e inútil. Então, o autoconhecimento, que é esse conhecimento em ação, nos faz, eu gosto desse termo nos faz voltar para casa, que é essa casa interna. Porque enquanto eu não estou reconhecendo quem eu sou, né, o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui, não é nem o porquê, mas o para que eu estou aqui. Enquanto eu não ir, pelo menos, tentando tatear o que é isso, né, indícios disso, eu vou continuar vivendo uma vida vazia. Eu vou continuar vivendo só cumprindo funções no automático. Eu fiz esse curso porque me falaram que era esse curso que deveria fazer. Eu estou nesse trabalho porque foi o que apareceu. Eu vivo nessa cidade porque é onde eu tenho uma casa.
Então, eu vou deixando que as circunstâncias escolham por mim. Eu vou estar feliz nesse lugar? Eu vou me sentir feliz? Não. Porque eu tô o tempo todo como algo, né, sendo jogado, levado. Eu tô um barco à deriva. Tipo a música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar, né? Pois é. Então, assim, é importante sentir esse fluxo que a vida te surpreenda. E eu sou uma defensora da gente dar espaço para que essa vida nos surpreenda. Mas é também necessário que a gente assuma, né, a nossa postura, a nossa posição na vida. Que é se conhecer, entender, e esse se conhecer é uma jornada infinita. Quanto antes você começar, melhor, né? É aquela velha frase, não importa o ponto de chegada, mas é o caminho que você vai percorrendo. É verdade. Né? Que você vai ficando cada vez mais perto de você. Rafa, eu sei que é difícil até falar disso, né? Mas é uma linha muito tênue. Eu acredito que na sua área, né, você deve trabalhar lidando com essas situações. É onde entra o espiritual, o material, a alma da pessoa, né? Porque a alma não é o espírito, a alma é tudo aquilo que você guarda de conhecimento, de sentimento, né? Uma série de coisas. Então, como lidar com isso no dia a dia, com o paciente, né? Que às vezes tem os problemas psíquicos, mas também espirituais, né? Como é que é separar isso numa linha tênue como é? Boa pergunta, excelente pergunta. E, na verdade, a gente não procura, né, separar. A gente procura integrar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de terapia sistêmica, é justamente entender que existe um sistema que sustenta e que rege tudo isso. Então, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa, a gente entende que essa pessoa, primeiro ponto, né, como que ela chegou nessa vida aqui. Então, essa pessoa que é uma criança, né, que foi uma criança, ela não chega como a gente costuma achar, que é uma folha em branco. Ah, a criança é uma folha em branco, é vazia. Não, não é. E você não precisa acreditar no que eu estou falando. Mas é só ir observando, né? Chegando perto cada vez mais dessa informação que não começou comigo. Mas a criança, ela não é uma folha em branco. Ela traz, todos nós que encarnamos, trazemos, né, contextos nossos, porque a gente entende em forma de consciência. Então, a consciência, ela vem de outras vidas, ela vem de outros contextos e a gente vai trazer para cá. Porque a gente não está nessa vida aqui para ser feliz ou para comprar uma casa, para comprar um apartamento, para fazer uma faculdade, nem para virar arquiteto. A gente está nessa vida aqui para evoluir enquanto consciência, né? Tudo que existe é energia, consciência e informação. Eu parto desse pressuposto. Certo. Então, se eu entendo que quando eu encarno aqui, cada pessoa que encarna aqui, ela já traz uma bagagem, eu certamente vou olhar para essa bagagem. E eu posso olhar para essa bagagem a partir dos comportamentos dela, a partir das habilidades delas, a partir dos dons delas, dos talentos, né? Não só a questão biológica, mas a questão espiritual, né? A questão essencial, que a gente vai trabalhar esfera por esfera, de forma integrativa. Por isso que é importante o trabalho individualizado. Realmente você tem razão, né? A gente vê aí crianças, né, muito novinhas, com 2 anos, que toca piano. Outra já tem um dom de fazer outra coisa. Então, assim, isso vem justificar o que você acabou de dizer, né? As pessoas já nascem com aquela bagagem genética ali de informação, né? Uma série de coisas, né? Bom, eu queria aproveitar também, Rafa, falar um pouco, né, desse mundo que a gente viu, você falou aí há pouco, né? A gente precisa do dinheiro, porque ninguém vive sem uma roupa, ninguém vive sem comer, principalmente é o essencial, né? Comer, beber, você precisa de uma série de coisas. E o mundo se tornou muito capitalista, né? Onde o dinheiro tem muito mais valor do que tudo, entre aspas, né? E as pessoas têm essa ansiedade,
que se torna até às vezes uma ganância, né, de algumas outras pessoas e querem passar por cima de tudo e de todos para chegar onde ela quer, que é obter aquele dinheiro, aquele recurso. Tem pessoas que se tornam políticos achando que vai ser mais fácil tirar dinheiro do povo, né? E o pior que está sendo mesmo, tem muitos políticos que ficam ricos em 4 anos, milionários, né? E fica naquela luta, naquela guerra e esquece do seu viver, né? Outro dia eu assisti um filme que também me ensinou muita coisa sobre isso, que é o Clique, não sei se você já viu. É um filme que chama Clique, onde a pessoa ganha um controle remoto e ela acelera as partes ruins da vida para passar logo. E quando ela vê, já vai morrer e não aproveitou a vida, né? Então isso mostra muito esse tipo de realidade que a gente vive hoje. Porque quando a gente tem 10 anos, a gente acha que a vida é eterna, né? Que a gente nunca vai morrer, que vai dar tempo de fazer tudo. Mas quando você olha para trás, a vida já passou e você às vezes não fez nada, deixou de fazer, ou lutou por uma coisa que não era legal, né? E tudo isso também traz, com isso, né, uma carga negativa muito grande na vida da pessoa e aí vem transtornos terríveis, né? Agora, tem pessoas que não sentem essa carga, porque parece que elas já nasceram com essa disposição de fazer o errado e achar que aquilo é certo, né? Recentemente eu vi um cara aí no Senado Federal dando um depoimento, onde ele disse que comprou jogadores, comprou resultado de equipes, rebaixou equipes do futebol brasileiro, isso ele vem fazendo há 10 anos, está bilionário, né? E hoje assume que fez tudo aquilo, dando risada, como se aquilo fosse super normal, como se aquilo não fosse levar ele para uma cadeia. Como é que é isso? Como é que é a mente humana nesse sentido, Arrava? Tem como você se desligar, né? E falar assim, dane-se isso aqui, eu vou ser essa outra pessoa, ou isso já é uma característica natural daquela pessoa? Vamos lá. Primeiro a gente pode começar de um ponto que a gente volta àquele ponto do aprender quem eu sou, né? Porque quando eu não faço esse caminho de aprender quem eu sou, quais são os meus valores, o que é importante para mim, o que me eleva enquanto ser, né? Se eu não sei nada disso, se eu não busco nada disso, eu vou ficar na manada. Eu vou ficar sempre à mercê das circunstâncias. Então, fulano de tal, ele faz isso, então eu vou fazer isso também. Mas fulano de tal, ele aproveitou tal coisa, ele pegou coisa que não era dele, ou ele fez isso, abusou, e eu vou fazer porque é fácil. Tá todo mundo fazendo mesmo? Eu vou faltar no meu, né? Vou faltar, eu vou roubar, eu vou fazer qualquer coisa, porque tá todo mundo fazendo, tá se dando bem. E ainda por cima, não está sofrendo nada. A gente acha que não está sofrendo. A gente acha. A gente só conhece a vitrine do outro. A gente peca por isso. A grama do vizinho sempre é mais verde, porque a gente só vê a parte superficial, né? Então, por isso que a gente acha sempre que os nossos problemas são maiores, que as nossas dificuldades são maiores. Claro, né? Cada um na sua jornada, cada um no seu desafio. Mas se eu não tenho esse centro, que é o que me conduz, que é o que me sustenta, para o meu ser e estar na vida, eu vou sempre ir beirando aqui e ali o caminho mais fácil. Mas se eu entendo que tudo é consciência, né? Que tudo está aqui para a gente evoluir, para a gente aprender a ser melhor, né? Assim como os desafios, os problemas, até a nossa própria família, eu sempre falo, a nossa família é uma grande escola. Às vezes a gente se pergunta, né? Nossa, mas por que eu vim nessa família? Ou então, eu não pedi para nascer. Pediu para nascer e você escolheu sua família. A gente não escolhe a nossa família porque tem uma casa amarela ou porque tem um rosto bonito. Escolhe por ressonância. E quando a gente escolhe por ressonância, a gente ainda é uma consciência que não tem um corpo. Então, se a gente vai entendendo aos pouquinhos, um pouco todo dia, a gente vai entendendo que a gente tem uma consciência, essa consciência nessa vida aqui precisa ser expandida, ser elevada, a gente não vai se contentar em ter dinheiro fácil só. A gente não vai se contentar em
receber tudo de mão beijada. Não, a gente vai querer contribuir, a gente vai querer ajudar o próximo, a gente vai querer ser fator de soma na vida das pessoas. A gente não vai a gente não vai achar que a nossa vida tá ok só porque a gente tem uma mansão ou um carro do ano ou porque a gente ganha sem trabalhar. Quem está comprometido com a sua evolução, com a sua consciência e com a sua vida real, quer muito mais, quer ser fator de soma na vida das pessoas, quer contribuir, quer viver em honestidade e integridade com si mesmo primeiro, né? Então, eu acho que essas pessoas que vão por esses caminhos têm os aprendizados delas, né? Tem as consequências delas. Se não tiver nessa vida, tem na próxima. Então, cada um ali na sua jornada. Eu acho que esse é o centro que me guia, né? E que deve nos guiar. Não a gente se comparar. Olha para fulano como é fácil, olha que fulano fez isso. Deixa eu aqui, na minha linha. Não é na minha linha só olhar aqui e não ver ao meu redor. Não, eu vejo tudo, mas eu tô aqui, ó, na minha jornada. Ok, você falou aí em consciência, né, Rava? Como definir isso, né? O que é a consciência do ser humano? Bom, a consciência é aquilo que, vamos dizer assim, é invisível. É difícil definir, mas eu vou tentar trazer algo mais palpável. Que a consciência é aquilo que é invisível, mas que eu sei que existe, né? Porque existe a consciência e a inconsciência. Se a gente parte do pressuposto que a consciência é aquilo que existe de forma geral, assim como o átomo existe em tudo, as células existem em tudo, existe uma grande consciência, que é a consciência cósmica, que é a consciência divina, que é a grande inteligência que está regendo tudo. Essa é a consciência macro. Se eu parto do pressuposto que existe uma consciência micro, é aquilo que eu tenho consciência. Por exemplo, eu vesti essa calça porque eu sei que eu ia estar no ambiente e que eu ia estar com frio. Então, eu estou consciente disso, então eu fiz uma escolha. O inconsciente é aquilo que eu sinto, aquilo que rege a minha vida, mas eu não estou vendo. Eu não sei que está ali. Está oculto. Porque, inclusive, né, já tem estudos que comprovam que 95%, no mínimo 95, 97% da nossa vida é regida pelo nosso inconsciente. Ou seja, é regida por fatores que eu não conheço racionalmente, que eu não identifico visivelmente, mas que estão influenciando e guiando a minha vida, né? Então, só 5%, 3% eu vivo de forma consciente. Eu consigo entender por que eu faço isso, por que eu escolho aquilo. Então, olha como é desproporcional aquilo que está inconsciente. E, mais uma vez, os padrões sociais e os padrões familiares são esse grande inconsciente que está regendo a gente. E aí, o que a gente faz, né, na terapia, na abordagem da terapia sistêmica, na constelação, que é apenas uma ferramenta, existem várias. O que a gente faz? É justamente ir investigando esse inconsciente que é gigante e que está regendo a sua vida. Esse inconsciente seria... Perdão. Esse inconsciente seria aqueles... o anjinho e o diabinho que fica dos dois lados falando para você, né? Não diria que é isso, mas pode ser. Porque quando você tem que tomar uma decisão, não fica aquela coisa, uma parte fala que deve, outra parte fala... Mas o inconsciente, ele ainda é mais invisível do que isso. Porque, por exemplo, né, quando você vai tomar uma decisão, você está aqui ponderando os dois lados. Então, querendo ou não, você está tendo consciência que tem os dois lados. Mas o inconsciente, você não tem consciência, né? Nem que ele existe. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas por que eu continuo repetindo esse padrão? Por quê? Se eu já sei que me faz mal, tal. É o inconsciente. O inconsciente é uma força maior, que tem tamanho, né? Que está ali presente, mas que a gente está debaixo do tapete. A gente não está olhando para ele. A gente finge que ele não existe, né? É verdade. Então, o diabinho e o anjinho, a gente ainda tem consciência aqui, né? Ô, Rava, agora a gente sabe que quem estuda muito, né, e acredita muito na ciência, que não é um erro, pelo contrário,
a ciência existe e tem que ser dessa forma, mas essas pessoas costumam relegar a coisa divina, né? A criação de Deus. Eu já vi depoimentos assim de grandes cientistas internacionais que chegaram a pirar, assim, né? Porque uma hora ele fala que não existe Deus e a ciência que explica tudo, e ao mesmo tempo ele olha para um corpo humano e fala: como pode existir isso aqui do acaso, né? Uma máquina tão perfeita como essa, né? Alguém pensou em tudo para criar isso aqui, algum ser pensou em tudo isso, porque o ser humano ele é completo, uma máquina completa. E aí, você como terapeuta que estuda a mente humana, né? Onde entra Deus aí? A gente falou de consciente, inconsciente, espírito, alma. Onde entra Deus aí na história? Eu poderia resumir, né, em uma frase, dizendo que Deus está em tudo, né? Isso seria muito poético até e muito sensível. Mas eu vou além, que é o seguinte: como a gente explica que duas células formam isso aqui? Exatamente. Como a gente explica que, né, duas células formam isso aqui? Então, é porque a gente tem o conceito de Deus muito deturpado, né? A gente tem o conceito de Deus que é um homem, que é isso, que é branco, que é isso. Mas se a gente começa a desmistificar esse Deus, a gente entende, pelo menos para mim é dessa forma, que Deus é essa inteligência divina. A gente precisa de algo, entender algo que está regendo tudo isso. Então, existe uma inteligência divina, cósmica, que está regendo tudo isso, orquestrando tudo isso. Com certeza. Não, e quando eu falo tudo isso, não é só essa vida aqui que a gente conhece. Existem várias outras formas de vidas que a gente desconhece. A gente está um pouco ainda chegando perto, né? De saber, opa, existe vida sem ser aqui na Terra. Então, eu parto desse pressuposto que Deus é essa consciência cósmica, essa consciência divina, que consegue, que é muito mais além daquilo que a gente consegue justificar, nomear ou conceituar. Então, é muito mais além. A gente ainda não tem capacidade para falar, ó, Deus é isso, Deus é aquilo. Não tem capacidade. A gente é muito pequeno, né, para isso. Somos muito pequenos. E tem outro detalhe também, né? Eu fico imaginando o seguinte: vamos lá, para a teoria da explosão, né? Mas alguém causou essa explosão. Outra coisa, se não houvesse um Deus, a gente ia olhar para o espaço e ver vários planetas iguais. Porque uma explosão, por acaso, ele criaria o acaso, né? Então, cadê outra Terra com a mesma proporção de água, né? Com a mesma condição para outros seres serem criados aqui nesse sistema solar? A gente não viu ainda, né? Por mais que o ser humano já investiu aí ao espaço, colocar lá os hubs da vida para pesquisar, nenhum outro planeta com a mesma condição da Terra foi mostrado, né? Descobriram algo parecido, mas também sequer conseguiram chegar tão perto para ver. Então, assim, eu acho que o acaso não existe. Eu acho que nesse universo que nós estamos, né, tão infimamente colocados ali num planetinha, olhando lá do alto, né, é o menor planeta, né? Então, não tem como imaginar que tudo isso é um acaso. Não existe isso, na minha opinião, né? E tudo muito bem construído, tudo muito bem conceituado. Então a gente tem que acreditar realmente que Deus, ele não existe, mas ele é. Exato. E tem uma questão, né, nisso que você trouxe, que quando a gente começa mesmo a sentir e acreditar que existe essa força mesmo que é maior, que está para além, né, daquilo que a gente consegue justificar, racionalizar, isso se torna uma força sobrenatural. Né? Quando, por exemplo, eu estou em determinado momento da minha vida, em que, é um exemplo, em que
eu perco o sentido de tudo e que eu estou no fundo do poço e que se eu não consigo fazer um caminho de reconexão com essa força maior que me colocou aqui, se eu não consigo fazer esse caminho de reconexão, eu não tenho força para continuar. Eu não tenho força para me manter aqui. Porque se eu, enquanto Rava, né, ser encarnado, acho que a minha vida é só o que eu me formei, é só o que eu fiz, são as pessoas que eu conheço, é o trabalho que eu consegui. Se eu acho que é só isso aqui, eu vou fraquejar. Vai me faltar ânimo, vai me faltar força, vai me faltar vontade de viver. Então, se eu me disponho a fazer esse caminho de reconexão, né, com essa força divina, aí eu estou caminhando de volta, que a gente fala, né, de volta para casa, de volta para mim. Porque eu estou me reconectando com essa parte que é inerente a mim, que é inerente do que eu sou, do que me constitui. É essa força, né? A gente fala assim, até olha para cima, mas está em tudo. Está em tudo, Está em tudo. E na verdade, né, eu até brinco com isso, né? A gente tanto faz olhar para cima como olhar para o lado, para baixo, porque a Terra, ela está no universo, ela é parte do universo, né? Então, a gente está girando sempre. Então, a gente não sabe se a gente está para baixo ou para cima, né? A gente está nesse contexto do espaço. Bom, Rava, eu queria que você, né, desse um recado para quem está em casa agora. Aliás, antes eu queria que você falasse. Você falou aí da constelação, são os métodos que você trabalha, Sim. né? Uhum. É constelação familiar, a pedagogia sistêmica e a psicologia do nascimento. Pronto. Fala um pouquinho mais disso para quem está em casa, quiser te procurar. Como é que funciona isso, né? A constelação familiar, eu imagino que é estudar ali a família, né? Os hábitos, as coisas da família. E os outros métodos, como é que funciona? Bom, a constelação familiar, eu costumo falar que ela é muito simples, né? As pessoas até riem quando eu falo isso, né? Porque muita gente até se emociona, né? Quando assiste, sente, mas não sabe explicar o que acontece ali. E a constelação familiar é simples. A gente vai olhar para o contexto familiar da pessoa, né? De onde ela veio, onde ela foi inserida, né? Tudo isso. E existe um objetivo único, que é, basicamente, incluir. A inclusão. Por quê? Porque quando tem algum conflito, alguma dificuldade, algum problema, algum desafio, nós, consteladores, né? A gente sempre entende que parte nasce de uma semente ali. E essa semente, assim como nós, veio desse sistema familiar. Então, todo problema, todo conflito que a gente desenvolve enquanto adulto tem uma origem ali. A gente só está vendo o fruto, que é o conflito, mas tem uma origem. Então, a gente vai mapear essa questão familiar. E a gente, no final das contas, vai fazer uma inclusão. Porque aquilo que está gerando conflito, normalmente, é aquilo que a gente está evitando, é aquilo que a gente está excluindo. Seja um familiar, seja um sentimento, seja um episódio, aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu. E aí, a pedagogia sistêmica é a grande mãe que abarca tudo isso, né? Então, se eu uno a pedagogia com a sistêmica, eu entendo que é um olhar sistêmico, é um olhar integrativo. Não tem como eu trabalhar com uma pessoa sem olhar os contextos que a compõem. Seja da individuação, seja familiar, seja social. E a psicologia do nascimento, a gente vai trabalhar, não é nada separado de tudo isso, mas a gente vai aprofundar em algo que antecede o nascimento. Então, a psicologia do nascimento, a gente vai trabalhar a questão pré-natal, a questão antes da concepção, a gestação dessa mulher. Porque a gente entende que aquela criança que está sendo gestada ali, ela já traz referências, ela já traz informações. 50% da mãe dela, que está gestando ela, 50% do pai dela. E o pai dela traz da família dele, e a mãe dela traz da família. Então, é a questão genética, a questão biológica. Então, a gente vai... uma ferramenta integrando a outra e compondo essa grande pedagogia sistêmica. Bacana, viu?
Você tem a maneira de trabalhar como assim? Você ouve o tempo todo, você interage com o paciente, como é que funciona? Sim, a escuta, ela é o primeiro passo, né? Dentro da abordagem que eu atuo, ela é o primeiro passo. E a gente aprende que escutar é amar. Eu adoro esse conceito, né? Escutar é amar. Mas a gente também entende, né, com as formas de terapia e com as ferramentas, que a gente pode ir além da escuta. Então, a gente vai além da escuta, que é chegar na parte ativa, né? Não só a escuta ativa, mas também ferramentas para que vá além de uma escuta. Então, o primeiro passo é escutar o que a pessoa traz, né? Porque eu preciso saber por que você está aqui. Em que eu posso te ajudar? Então, a pessoa vai ali falar. E dentro desse trazer da pessoa, a gente vai entender, né, a partir do contexto dela, a gente vai entender o que melhor lhe cabe ali. Tanto as ferramentas a serem utilizadas, quanto o caminho. E esse caminho é interessante porque esse caminho vai sendo desenrolado. Eu não chego com um protocolo pronto, ó, você vai fazer esse passo aqui, esse passo aqui, esse passo aqui. Porque as pessoas são diferentes. As dores são diferentes, os contextos são diferentes. Então, não é um protocolo para todo mundo. 5 pessoas aqui com depressão. Eu não vou tratar todo mundo igual. Eu não gosto nem desse termo, né, tratar. Eu não vou auxiliar todo mundo igual. Não posso. Não tenho como. Uhum. E a partir desse mapeamento, a gente vai juntos, né, construindo essa jornada. E que não é miojo, né? Não é forma instantânea, é todo dia um pouco. Um pouco todo dia. Você falou uma coisa interessante, né? Cada pessoa é uma maneira de ser, é um jeito de ser. Por exemplo, tem pessoas que uma dor de cabeça abala aquela pessoa que ela não consegue fazer mais nada, né? Tem outras que pode cortar um braço que ela vai continuar lutando ali, né, e tal. Então, cada ser humano tem sua característica, né? É uma individualização mesmo nesse trabalho que você faz, né? Mostra aí a rede social da Rava, por favor, para a gente encerrar aqui o papo, mostrando aí como é que as pessoas podem se comunicar com ela, né? O Instagram é Rava Duque mesmo, né? Isso, @RavaDuque. Ok. A gente vai mostrar aí, né? As pessoas podem interagir com você, né? Pelo direct, não é isso? Isso, as pessoas podem interagir comigo via Instagram. Também no Instagram tem o link para o meu WhatsApp, né? Então a pessoa pode falar diretamente comigo. Sou eu mesmo que respondo, sou eu mesmo ali que converso. Bacana. Hoje em dia as pessoas parecem que têm preguiça de ligar, né? Não gostam de pegar mais o telefone. Hoje as pessoas só ligam através do WhatsApp, né? Quando ligam. Então, hoje as empresas, eu acho que daqui a pouco vai desistir dessa questão de linha telefônica, né? Porque a internet resolveu tudo. Então, mostra aí, por favor, Silas, vamos lá. Rava Duque no Instagram, né? Colocou aí? Pronto, olha aí. Aí também você aborda algumas questões aí, tem alguns vídeos instrutivos aí, né? Sim, na verdade, isso aí é um pouco, né, daquilo que eu penso todo dia em contribuir com as pessoas. Então, eu tento trazer temas e abordagens diversos, cotidianos, e eu sempre estou usando a minha vida real, né? Então, às vezes eu estou no ponto de ônibus, ou às vezes eu estou no trabalho, às vezes eu estou conversando com alguém e me vem uma história, um insight ou um problema que é da pessoa, então eu sento ali, gravo um vídeo, falo, porque quanto mais a gente poder falar abertamente sobre essas questões que acometem a gente, mais acessível fica, né? Mais acessível isso se torna. Com certeza. Rava, eu queria te agradecer muito, né? Se eu pudesse, eu ia convidar você uma vez por semana para você vir aqui, para dar uns conselhos aí para o nosso telespectador. Mas aqui está sempre aberto, viu? À disposição. E volte sempre aí. É sempre bom falar, né, da questão mental, que é o que rege todo ser humano, né? O corpo sem a cabeça não existiria. Então, tudo é a cabeça, né? Obrigado mais uma vez, viu, Rava? Muito obrigada pelo espaço, pela abertura, pelo respeito, né, esse assunto. Eu sou muito grata de poder estar aqui novamente e voltarei sempre que for possível, com certeza.
Okay. Obrigada. Muito obrigado a você. Uma boa tarde e um bom final de semana, né? Para todos nós. Ok. Bom, gente, conversamos aí com Rava Duque, terapeuta profissional, né? Atende agora em Itabuna. Eu só esqueci de perguntar, você está com consultório já ou não? Não, ainda não, né? Ainda não. O que eu faço quando as pessoas... O meu atendimento, ele acontece de forma online, né? Hoje está na moda, né? Isso. Online. Mas as pessoas... Eu atendo presencial também. Então, quem me procura, né? Por exemplo, aqui na região... Então, eu agendo o espaço, né? De consulta... E eu direciono a pessoa a esse atendimento presencial. Certo. Então, existe essa possibilidade do presencial. E hoje também está na moda, né, as salas que você aluga só para aquele evento, Exato, né? Então, exato. E eu esqueci, realmente as pessoas estão preferindo mais online, né? Sim, sim. Fica no conforto da sua casa, a comunicação está muito boa, né? Isso, tem o ônus e o bônus, né? Eu acho que cada ferramenta e cada forma de se fazer traz algo a mais, né? Então, quem escolhe fazer de forma online tem a questão da privacidade, tem o conforto da sua casa, tem a questão da logística, né? E quem escolhe fazer presencial também tem o outro bônus. Então, tem para todos os gostos. Para todos os gostos. E em casa você ainda tem a chance de deixar gravando ali aquela consulta, exatamente, né? Exatamente. Valeu, Rava. Parabéns, viu? Bom dia e volte sempre. Obrigada, obrigada. Olha, gente, um fato ontem chamou a atenção, né, dos moradores de Salvador, quando um ambulante teve sua Kombi apreendida pela Agência de Trânsito de Salvador, lá no Ecetran, eu esqueci agora o nome, mas daqui a pouquinho eu falo aqui para você. Ela prendeu, né, uma Kombi numa blitz, alegando que a Kombi não tinha condições de circular no trânsito de Salvador. É a Transalvador, né? Aqui é a Secretaria de Trânsito, CETRAN, lá é Transalvador. Então, tomaram a Kombi desse cidadão, ele começou a chorar, né? Fez um vídeo na internet, o Jornal à Tarde, inclusive, publicou. E aí apareceu quem? O Popó Freitas, ex-boxeador, né? Uma pessoa muito querida, já foi deputado também. E ele se comoveu com o choro daquele cidadão. E aí foi lá e comprou uma Kombi e doou para ele. Olha que gesto bacana, né? Então, ontem o Popó fez isso e comoveu muita gente na nossa capital, em Salvador. O caso ganhou esse destaque nas redes sociais porque o vídeo que mostrava o seu Edmilson aos prantos, chorando e implorando para que a sua Kombi não fosse presa, porque era o seu ganha-pão. Ele falava, olha, eu não sou ladrão, não sou bandido, eu uso essa Kombi para ganhar o sustento da minha família e tal. E chorava muito. E aí o Popó se comoveu, como eu também me comovi, várias outras pessoas, mas o Popó teve essa iniciativa nobre, ele tinha condições de comprar essa Kombi, né? Uma Kombi usada hoje deve custar aí em volta dos seus 40 mil reais. E o Popó foi lá, comprou e doou a Kombi para o seu Edmilson. Então tá aí. Eu acho, inclusive, gente, que essa questão, né, tem que ser revista. Tem muito carro que anda aí nas ruas de Salvador, nas ruas do Brasil, nas estradas, realmente sem ter condições nenhuma. Não tem farol, não tem farolete, às vezes não tem nem placa e a polícia não para, né? Quando é um cidadão trabalhador, aí para. Eu olhei a Kombi, a única coisa que a Kombi tinha ali eram os vidros quebrados, né? Não sei porquê, aí também já é outra história. Todos os vidros estavam quebrados. Mas eu acho que isso não era um motivo para ser apreendida, a não ser que ela fosse roubada, né? Então, um ato desumano aí da Polícia de Trânsito de Salvador. Acho que o prefeito Bruno Reis é que devia ter se tocado aí. Foi eleito aí, reeleito, né? Uma margem grande de votos. Tinha que ter dado sua parcela de contribuição ao ser humano. Esses políticos, rapaz, é uma hipocrisia. Eles falam tanto assim na campanha, eu quero cuidar das pessoas, eu vou cuidar das pessoas. Isso é cuidar de pessoas? Cuidar da pessoa, prefeito, é chegar e abordar aí o seu secretário de trânsito e falar assim, ó, solta a Kombi do rapaz, né? Não tem motivo para prender, deixa o cara trabalhar, sustentar a família dele, é melhor do que estar roubando, matando. É incrível isso. Olha, gente, daqui a pouquinho o jornalista Kleber Torres já está aqui com a gente e vai trazer o assunto aqui no programa. Nós vamos agora ver uma matéria, né, na Semana da Criança. Afinal de contas, amanhã é o Dia da Criança, amanhã é dia 12, hein? Eu, como sou uma eterna criança, amanhã é meu dia. E aí, nessa semana, né,
A EC promove um cortejo reforçando o compromisso com o cuidado integral da saúde infantil. Veja essa matéria aí. Um cortejo especial percorreu as alas do Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, trazendo alegria aos pequenos pacientes e conforto às famílias. A ação, parte das comemorações do Dia das Crianças, integra o compromisso do hospital com um atendimento mais humanizado. É super importante a gente ter esse acolhimento, porque é um momento que a gente está sozinho, precisando de atenção com o nosso filho, então esse momento de alegrar ele é muito importante. Há 14 anos, o Hospital da Criança se destaca pelo atendimento humanizado e pela atuação em média e alta complexidade, já tendo atendido mais de 370 mil pacientes. Com 260 leitos, realiza cerca de 29 mil cirurgias e 70 mil internações por ano. É uma função nossa, é um dever nosso tratar esses pacientes com o maior acolhimento, com o maior respeito, podendo dar dignidade não só à pessoa, como ao tratamento. E isso aqui no Hospital da Criança é o que a gente tenta fazer da melhor forma possível. Vinda de Ipirá, há 8 meses, Elizabeth acompanha o tratamento oncológico de sua filha no hospital. Para ela, o atendimento faz toda a diferença em momentos tão delicados. Desde que a gente chegou aqui, a gente foi muito bem atendido, muito carinho de toda a equipe. Eu me senti abraçado para vencer, né, esse processo que é muito difícil. O hospital está sendo essencial no processo da cura da minha filha. Ok, parabéns aí pela iniciativa. Vamos lá, vamos fazer as crianças felizes. Eu quero parabenizar, tem um lavador de carro em Itabuna, rapaz, esqueci o nome dele. Ele trabalha ali naquela praça do Banco do Brasil. Todo ano ele faz uma festinha para as crianças na Califórnia. Ele arrecada brinquedos, né? E esse ano parece que houve até uma denúncia dele, depois eu vou até checar, que tinha alguém arrecadando brinquedo em nome dele. E aí ele ficou muito chateado, porque não era ele não pediu a ninguém isso, né? Então algum golpista. Isso dificulta, gente, as ações, as boas ações, né? Porque esse rapaz, ele faz isso com todo amor, não é de agora, tem mais de 10 anos que ele faz isso. Aí vai outra pessoa lá dar um golpe, aí daqui a pouco o lojista não quer mais doar, então só dificulta, né? O bandido, ele dificulta a vida de todo mundo e aí impede das crianças serem felizes. Ontem nós tivemos aqui 2 entrevistados, né? Que já é de outra região, que também dá brinquedo às crianças, faz essas crianças felizes. Tem o nosso querido Hélito, que é o palhaço, que é Paçoca, né? Eu esqueci o apelido do palhaço, mas... Cocada faleceu, não, né? É o outro que fez um programa aqui, acho que é Paçoca. Ele fazia um programa aqui de infantil, e aí ele trabalha também com isso, né? Ele é formado, inclusive, em jornalismo, e todo ano ele arrecada para o pessoal do São Pedro, ali, aquela região, Zizo. Então tem muita gente bacana nesse Brasil, né, fazendo trabalhos assim comunitários. Olha, gente, 2 datas, aliás, a pior data não é nem o Dia da Criança, mas é o Natal. Você não sabe o que é uma criança pobre da periferia, ficar vendo propaganda de brinquedo na televisão, saber que as outras crianças estão ganhando e ela não ganha nada. Isso é terrível, né? Então essas pessoas que fazem esse trabalho são admiráveis, porque elas diminuem a tristeza dessas crianças, né? Elas contribuem para termos menos frustração na periferia. E olha que isso é um trabalho muito importante. Isso dá esperança a essas crianças. São crianças que amanhã poderiam até se tornar bandidos, né? Traficantes. Por quê? Porque falta oportunidade para elas. Então, quando elas, desde criança, elas começam a ter um carinho, né? Alguém vai lá e reconhece que elas existem e dá um presente, está dando esperança para elas. Elas já vê o mundo de outra forma. Olha, alguém está olhando por mim. Eu vou conseguir alguma coisa na vida. Então, você pense muito nisso. Você que é empresário, comerciante, né? Pensa muito nisso. Não adianta você ir morar num condomínio, dentro de um muro de 4 paredes, mas depois sua filha vai ter que sair para estudar, seu filho vai ter que sair para estudar, você vai ter que sair para trabalhar. Então, uma cidade que tiver menos bandido, você vai viver melhor. Então, para termos menos bandidos, nós temos que dar esperança àquelas pessoas que não têm esperança, né? Ajudar essas pessoas a ter esperança no futuro, para que eles não se tornem uma vítima da bandidagem, né? Que, na verdade, são vítimas, porque eles são cooptados, né, por presentes do tráfico. Os bandidos vão lá e atraem ele. Você quer um tênis?
Você quer ter uma calça, você quer ganhar isso, quer ganhar uma bicicleta, quer uma moto, venha trabalhar para mim que você vai ter. Mas se essa criança tiver uma esperança, ela vai ver que aquilo é errado e o outro lado é o certo. E do outro lado alguém está olhando por ela. Então reflita, pense bem e aproveite amanhã que é dia da criança. Compre aí uns brinquedos na rua, pega uma pessoa dessa que faz essas festinhas, vá lá, faça uma doação, tá bom? É isso aí. Olha, a gente está na linha com o Rafael, né? O Rafael, antes do Kleber aqui, eu vou pedir licença, mas o Kleber já participa aqui com a gente. Bom dia, Kleber. Boa tarde já, né? Daqui a pouquinho, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E boa noite para quem vai assistir à noite também. Ô, Kleber, eu estou com o Rafael Gama na linha, ele está participando de um evento no Rio de Janeiro, se não me engano, né? E está online aí com a gente. Rafael, bom dia. Bom dia, Barbosa. Nós estamos aqui direto da Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. Como você está falando das crianças, eu estou aqui, ó, próximo da Flipinha, a tenda dedicada às crianças de Paraty e às crianças visitantes dessa que é uma das mais importantes festas literárias do Brasil. De 9 a 13 de outubro, o mundo literário se encontra para celebrar o livro e a leitura aqui em Paraty, né? Então, nós estamos aqui representando a nossa região, estamos aqui com o Movimento Cultural Alvorecer, aqui com a camisa, e a Via Literário, a editora Via Literário. Nós estamos aqui desde o dia 8, organizando tudo, né, participando desse evento, apresentando os nossos trabalhos, a TVI presente também, já encontrei telespectadores, já fizemos aqui fotos, pois vamos enviar para a nossa programação, mostrando que a TVI está sendo acompanhada aqui de Paraty também, Barbosa. Então, que bacana. Pioneiro pela cultura, pela arte e o espaço que você nos concede para falar de cultura, para trazer esses conteúdos culturais. Um abraço ao meu amigo Kleber Torres, que está aí também, viu? Bom dia. Ô, Rafael, nós tivemos na Bienal em São Paulo, né? Muita gente de Itabuna que escreveu o livro participando, né? Eu me lembro do Martinelli, da minha amiga que já teve até um programa aqui também, ela lançou o livro lá na Bienal. E aí, Paraty, você já falou que encontrou algumas pessoas aí, né? Mas tem muita gente daqui do sul da Bahia lançando trabalhos aí também? Olha, aqui em Paraty nós temos os estandes, né, das editoras independentes, dos autores independentes. Com a Via Literário nós tivemos a presença aqui, direta ou indireta, de cerca de 100 autores. Agora, na programação oficial do evento, nós não tivemos, infelizmente, representação do sul da Bahia. Nós temos no espaço de autores independentes, vários autores, e temos na editora os livros, né, de mais de 100 autores da região. Ciro de Matos, Jorge de Souza Araújo, nós temos as antologias poéticas recém-lançadas, nós temos Margarida Fael, nós temos Aramis Ribeiro, que também tem uma relação boa com o sul da Bahia, nós temos o Gabriel Xavier, nós temos uma turma representativa aqui com os livros, mas essa edição, o sul da Bahia, ela está diferente da Bienal e diferente também da Bienal da Bahia, o número menor de pessoas na programação. Agora eu atribuo isso a duas coisas, viu, Barbosa? A primeira é a quantidade de festas e feiras. Isso gera um custo grande para os autores estarem circulando, porque alimentação, hospedagem, transporte, isso tudo encarece o trabalho. E aqui em especial, né, é uma festa que acaba sendo bastante cara, estar aqui custa bastante, então tem esses elementos também que são limitadores. Agora, de fato, é uma feira feita para celebrar essa cultura, essa arte, só que a gente percebe também as contradições sociais. Você estava falando aí de contradições sociais, nós temos aqui os espaços de programação oficiais, e nós temos um espaço que eu depois vou entrar num outro link, em um outro momento que você nos chamar, para mostrar o espaço das editoras independentes, dos autores independentes, para você perceber essa diferença, né, dentro do espaço que o turista vê e o espaço que é a construção dos movimentos populares, dos movimentos sociais, dos autores das editoras independentes. Vou te pedir aí que você dá a volta, né, faça um programa especial, claro que você vai fazer, mas eu queria que você trouxesse no outro contexto. Por que é que Paraty conseguiu dar certo com a feira literária e por que que nós não temos uma feira literária dessa aqui para atrair gente do Brasil inteiro, tá bom? Então fica a dica aí para você e na volta eu quero ver essa abordagem em seu programa, viu? Muito obrigado aí por ter participado aqui com a gente.
Beleza, Barbosa, obrigado você pelo espaço, por ser um incentivador da cultura, por nos conferir a condição de apresentar a cultura do nosso país no seu programa. Um abraço, Kleber, a toda a equipe. Ok. Obrigado, Rafael. Bom, o Kleber Torres está chegando com o assunto né, aqui no programa, e ele vai ficar agora com o convidado aqui especial no assunto e eu voltarei, né, a segunda-feira eu estarei aqui de novo com vocês, né, mas eu estou aqui do lado, vou estar aqui assistindo o programa, né, do quadro O Assunto com o grande jornalista Kleber Torres, com a experiência enorme, a bagagem que ele tem, né, está trazendo essa bagagem toda aqui para a gente, que é, né, muitos anos de jornalismo impresso no Brasil, com grandes veículos de comunicação que ele passou, como o Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, A Tarde, Agora, sem falar de outros aí, né? Aqui em Itabuna foi a Região, Agora, e o Diário também, né? Diário do Sul, né? Colaborou com o Diário do Sul, isso aí. Então, o Kleber Torres chega agora, eu vou querer só uma imagem aqui geral, para a gente passar a bola aqui para o Kleber, porque ele vai sentar aqui no meu lugar. Dá para botar uma geral aí, Silas, por favor? Abre para uma câmera geral aí, né, para não ter o corte aqui, que aí o Kleber vai passar para aqui, né, para esse lugar aqui, já que ele vai comandar. Apagou o monitor aí, viu? Eu estou sem monitor. Olha, gente, a seleção brasileira jogou ontem, né, e conseguiu, depois de estar perdendo por 1-0, conseguiu virar o jogo, mas com muito sufoco, muito sofrimento, né? E quem salvou a pátria foram 2 jogadores que atuam no futebol brasileiro, mais precisamente no Botafogo do Rio de Janeiro, né? Então, essa coisa de só trazer europeu, é bom que o técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior, aprenda que no Brasil nós temos melhores jogadores hoje do que muitos que estão jogando na Europa, mas que quando chega aqui no Brasil não joga bem. Porque jogar na Europa é fácil, gente, é tocar bola, tocar bola. O Brasil tem talento, não é só tocar bola. O Brasil é de drible, é de jogador com ímpeto, com iniciativa, né? Então, o europeu está deixando o futebol brasileiro burro. O futebol brasileiro só de toque de bola e futebol coletivo. Mas futebol, além do coletivo, tem que ter o individual. E fica essa lição aí, né, para que a CBF prestigie mais os jogadores que atuam aqui no Brasil. Bom, final do jogo aí, o Brasil 2, Chile 1. Com esse resultado, o Brasil ocupou aí agora a 4ª posição, estava em 7º, né? Se perdesse, ficaria fora da zona de classificação. Na próxima terça-feira tem mais um jogo, né, nessa data FIFA, que é contra o Peru, e o jogo vai ser em Brasília. E em novembro joga aqui na Bahia, na Arena Fonte Nova. Então vamos lá, Kleber, o assunto é com você. Estamos começando mais uma edição de O Assunto falando de tecnologia e privacidade com o advogado Rafael Freire Ferreira, que é especialista em Direito Público, material pela Universidade Gama Filho, especialista em Ciência de Dados pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo e mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Autônoma de Lisboa. Ele vem pesquisando o assunto há 14 anos e é professor junto ao curso de Ciências Jurídicas da rede Unex e da Unesul Subaia, e coordena o Centro de Justiça e Cidadania da Unex em Itabuna. Doutor Rafael, a privacidade acabou? Bom dia a todos que nos acompanham, tanto ao vivo como posteriormente, que fica disponível na internet. Obrigado pelo convite, obrigado a todos da equipe da TVI, principalmente obrigado ao amigo e confrade na Academia Grapiúna de Artes e Letras, o nosso jornalista Kleber. É uma honra, como eu disse, estar aqui para falar de um tema tão importante, um tema que nós temos uma verdadeira paixão, porque envolve a nossa vida, envolve o nosso dia a dia, envolve, de fato, tudo que vai estar além daquilo que nós enxergamos. Então, se a pergunta foi se há de fato privacidade hoje, eu sou um pouco pessimista com essa pergunta. Eu acredito que a nossa privacidade ela está bastante mitigada e precisa realmente de um trabalho intenso aí de nós cidadãos, né, enquanto sociedade, e também de políticas públicas para a gente ver um pouco de melhoria nesse quesito. E o que é que pode ser feito? Por exemplo, hoje quem não está no 4.0 está fora do mercado. A empresa que não tiver
tecnologia da informação e não usar a inteligência artificial, ela é condenada. O jornalista que não estiver acompanhando o desenvolvimento da inteligência artificial, ele também estaria condenado. E a tecnologia hoje está no dia a dia das pessoas e é um assunto que envolve a todos. Como preservar a individualidade, o sigilo pessoal das suas atividades diante de tantos avanços? Essa pergunta é bastante interessante. A questão da preservação hoje, a gente precisa voltar um pouco para o conceito do que seria a privacidade hoje. Porque se a gente vai voltando no tempo, principalmente quem gosta de história, eu sou apaixonado por história, tanto que hoje estou indo para a minha terceira graduação, que é justamente licenciatura em História. Se a gente vai voltando à história, percebemos que a privacidade ela começou com o direito de ficar só, ficar isolado e proteger contra tudo e todos aquilo que nós achávamos que deveria ficar em sigilo. Então esse conceito ele foi evoluindo, chegando aos dias de hoje, onde a privacidade precisa ser entendida dentro desse ambiente digital. Eu costumo dizer que não existe separação entre ambiente físico e digital, porque hoje virou uma simbiose. Todas as nossas atividades estão misturadas, tanto no físico quanto no digital. Seja na educação, na própria saúde, já entrou aí também, né? A própria advocacia, o jornalismo, como foi dito pelo colega. Então, nós estamos aí totalmente inseridos nesse contexto, na sociedade da informação. Foi muito interessante falar em 4.0, porque a própria advocacia hoje é chamada de advocacia 4.0. Então, já alcançou todas as áreas, né? Estou falando de uma das minhas áreas específicas, mas alcançou todas as áreas. Então, nesse contexto, a gente precisa entender a privacidade como algo que precisa nos preservar dentro desse ambiente. Então, é um ambiente que naturalmente traz exposição. Nós estamos completamente expostos, vai ter uma infinidade de pessoas fora do nosso controle que terão acesso a inúmeras informações nossas. Então hoje a gente precisa estar inserido nesse contexto, porém ter uma garantia de que se houver qualquer lesão aos nossos direitos, que envolva aí a privacidade como um ponto de partida, qualquer lesão a esses direitos, a gente tem que ter a garantia de que haverá uma punição adequada. E eu comparo isso com qualquer outro tipo de ilicitude. Então, quando uma lei ela proíbe fazermos algo, isso não quer dizer que vai deixar de acontecer aquela atitude que é uma atitude ruim, desaprovável. Não vai deixar de acontecer, mas a gente quer que haja uma punição adequada. A privacidade é a mesma coisa. Seu livro Autodeterminação Informativa e a Privacidade na Sociedade de Massa, da Informação. Esse livro já está na 5ª edição. Por que 5 edições do livro? O leitor está interessado no tema? O que é que as pessoas conversam com você sobre o livro? É uma pergunta muito interessante, porque como escritor, hoje eu estou indo para o 15º livro. Eu tenho 14 livros na área jurídica e estou partindo para o primeiro livro na literatura, saindo da área jurídica, que teremos inclusive um lançamento na Flicaré, que acontecerá no final desse mês. Na Feira Literária de Itacaré, que era um assunto que nos antecedeu aqui, né? Com era nosso de Paraty, Rafael Gama, com Paraty, né? Paraty foi. A Feira Literária. Então, Itacaré já está com a Feira Literária muito bem organizada. É o 2º ano, mas que promete bastante. Então, indico a todos aí que estão nos assistindo que possa visitar a Feira Literária de Itacaré, que ocorre agora no final desse mês, no último final de semana. Chegar como escritor, e principalmente escritor aqui no sul da Bahia, nós não estamos no mercado com tanta visibilidade, né? Nós temos aqui excelentes profissionais, mas que não têm as mesmas oportunidades em um campo tão aberto quanto outros centros. Isso é natural. Então, você conseguir chegar à 5ª edição de um livro realmente é um pouco trabalhoso. Ele foi citado no STJ, né? no STF, numa decisão sobre tecnologia também. Sim, direito ao esquecimento. Quando o STF foi fazer o julgamento, ele sempre... todos os julgamentos importantes, eles fazem uma lista de obras, né? Consultadas. Que foram consultadas, e o nosso livro está lá entre elas. Mas o que se deve a essa 5ª edição é justamente porque foi um tema que da primeira edição para cá evoluiu bastante e vai continuar evoluindo, porque a tecnologia não para. E quanto mais a tecnologia avança, e agora a gente fala em inteligência artificial, assim os nossos dados vão ficando cada vez mais expostos, e o direito à privacidade precisa evoluir, precisa trazer novos contornos para acompanhar essa evolução tecnológica. Então, por isso que acaba tendo assunto para atualizar o livro.
Mas o direito à privacidade, apesar de milhares de anos de história, começou no século XVIII, né? Quando um cidadão americano pediu o direito de não ser incomodado, importunado. Como é que foi essa história? Exatamente. Quando a gente tem uma situação que atinge que foi o caso lá que aconteceu, né? Que atinge os nossos direitos da personalidade. Quando a gente tem algo, que são esses direitos da personalidade? É o que envolve nossa honra, nossa imagem, nosso nome, né? Nossa religião, nossa orientação sexual, a questão de sexualidade, de gênero, de política, sindicalização, sindicatos, enfim. É uma gama muito grande de temas que envolve aí essa proteção de dados que atinge o direito da personalidade, que vai vir, como eu falei, com honra, com intimidade, com privacidade, com o nome. Então, naquele momento, como não tinha ainda esse contexto atual, era ficar só, não ser incomodado. Então ele queria naquele momento que nenhum folhetim, por exemplo, de papel que era entregue nas portas, nem isso acontecesse. Santinho ele queria... como político não queria receber também. Hoje seria mais ou menos apagar o que está na internet. Então ele queria o direito de preservar a sua história e preservar os acontecimentos daquele momento. E foi o primeiro caso que nós tivemos. Nós tivemos muitos outros casos emblemáticos, né? Principalmente na Europa. A Europa, ela é o continente, ele é o continente que nos traz uma riqueza muito grande na área de proteção de dados pessoais, porque ela está sempre na vanguarda. Ela sempre, apesar de acontecimentos que muitas vezes são muito graves, principalmente do ponto de segurança pública, como aconteceu quando eles criaram o regulamento que está atualmente vigente na área de proteção de dados, que estavam tendo aquelas invasões, teve um atentado na França, inclusive jornal, né, de Charlie Hebdo. Então, eles mesmo assim, eles criam regulamentos protegendo a privacidade, sempre colocando a privacidade como primeiro lugar e não a segurança pública em primeiro lugar, não outras questões em primeiro lugar. Então, a Europa tem muitos casos interessantes que inclusive contamos no nosso livro, mas que na internet também vocês podem encontrar facilmente, que mostram a importância de ter a privacidade tratada como hoje. Mas sua monografia de mestrado teve problemas justamente... Você terminou o trabalho, no outro dia a Europa mudou a legislação e você teve de atualizar todo o trabalho. Eu passei por isso. A nossa dissertação, ela estava baseada no regulamento de 96 ou 95, agora fugiu um pouco o ano da mente, e o novo regulamento foi em 2016, exatamente quando eu tinha acabado de concluir a minha dissertação para levar à defesa. E aí conseguimos... um prazo curto, mas necessário para atualizar tudo aquilo que se referia ao regulamento antigo e colocar o regulamento novo. Mas foi muito gratificante, porque esse regulamento ele é inspirador, inspirou inclusive a nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que só veio em 2018, 2 anos depois. E a LGPD é suficiente ou precisa mais? A LGPD, ela é uma lei como outra qualquer. Que no Brasil... nós temos uma frase infeliz, mas que é verdadeira, que diz assim, a lei não pegou, não é? Isso é uma questão assim ultrajante, porque você falar que a lei não pegou é você declarar a falência das nossas instituições. E essa frase que a lei é para ser desrespeitada? Aí terminou de colocar a última pazinha, né, de cal. Exatamente. Então, diante desse cenário, uma lei por si só, ela não diz nada, né? Então a lei ela precisa vir acompanhada de conscientização. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é um momento como esse, né? Conscientizar o público, e ela precisa vir acompanhada de políticas públicas. Então, por mais que alguém que esteja me assistindo, ele seja, por exemplo, um liberal, né? Mas se você for estudar o conceito de liberalismo realmente na sua essência, você não abandona por completo o poder estatal, né? As coisas têm que ser associadas, têm que caminhar de mãos dadas, porque sem políticas públicas a gente não consegue realmente fazer com que a lei seja de forma eficaz aplicada. Então a gente precisa de conscientização da população e de políticas públicas para que essa LGPD realmente cumpra o seu papel. Quais seriam essas políticas preferenciais a serem atacadas? E se as penas também para as punições dos crimes não são muito lenientes? Por exemplo, quando o cara é estelionatário, ele pega 2 a 4 anos de cadeia, em média, e isso não dá nem cadeia, dá você usar a tornozeleira eletrônica no máximo
e não ir a bar e tal. Isso aí é punição? Bem, eu acredito que nós temos leis com punições suficientes. Minha opinião pessoal. O que nos falta realmente é ter um maior rigor na aplicação delas, né? Uma maior seriedade. Não estou aqui dizendo que nossas instituições não têm seriedade. Mas quando eu falo seriedade é num contexto realmente de eficácia. O agravante do crime continuado ser punido recidivelmente, novamente, né, outras vezes e tal. É como inúmeros exemplos que a gente fala que o crime compensa, né? Então acho que falta um pouco mais de rigor na aplicação, porque nós vivemos num país extremamente legiferante, onde tudo é lei, né? E muitas vezes leis que são feitas a toque de caixa para dar uma resposta social, mas que depois ela não vai ter qualquer tipo de aplicabilidade nem repercussão social, porque ficou apenas no papel, como nós falamos. Então aquela famosa, como a gente fala lá na faculdade de Direito, a gente fala letra morta, no sentido de que as letras estão ali, mas que não tem qualquer vida, né, qualquer aplicação. Então não é isso que a gente precisa. Fazer mais leis, mas e a aplicação delas? Então eu acredito que nossas leis são suficientes. Por exemplo, trazendo para o nosso contexto, nós temos a NPD, que é a pessoa jurídica responsável por fiscalizar, punir e aplicar todas as regras previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. A NPD, ela é autônoma, apesar de ser federal, ela não está subordinada à União, ela é autônoma, ela tem seu quadro de pessoas competentes para geri-la, e tem um canal aberto que respeita inclusive a nossa Constituição Federal quando fala de participação popular na gestão pública. Tem um canal aberto para que possamos denunciar. Então, por exemplo, a Polícia Civil, ela jamais começará uma investigação se ela não tem conhecimento daquele crime. A mesma coisa é a NPD, ela precisa ter conhecimento do que está acontecendo. Tem coisas que se tornam conhecidas pelo próprio meio que a gente está vivendo digital, que está viralizando e as informações chegam rapidamente. Mas tem muita coisa que acontece com você aí individualmente, enquanto cidadão, que diz respeito aos seus dados pessoais, que ninguém está sabendo. Então você pode acessar esse canal, que é pelo site da ANPD, ANPD, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então você pode acessar o site, vai ter o canal lá para denúncia e denunciar, porque a partir dessas denúncias a gente pode começar a ver ali a coisa acontecer. Quais são os crimes desse tipo mais comuns e que problemas já chegaram ao seu escritório? O crime, a gente parte para o Código Penal, que naturalmente pode acontecer. Uma lesão a um dado pessoal pode ter uma repercussão perante a LGPD, que vai ser uma repercussão administrativa, onde a ANPD vai tratar. Por que administrativa? Porque a ANPD ela vai investigar, vai punir aquele banco de dados, que por trás dele vai estar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Porque qualquer pessoa física ou jurídica que tenha banco de dados e que venha trazer uma lesão aos dados pessoais, poderá ser punido pela NPD, isso é uma punição administrativa. Mas pode ter uma repercussão civil, que são os casos que eu tenho, no âmbito civil, onde vai ter uma repercussão aos seus direitos patrimoniais ou extrapatrimoniais. Patrimoniais é quando te traz prejuízo financeiro. E extrapatrimonial é quando te traz um dano moral, um dano ao seu direito de personalidade. Ou pode ter repercussão penal, que aí já tem que haver uma denúncia, né? Tem que fazer o boletim de ocorrência para que dê início a um processo de investigação criminal. E quanto à repercussão civil, a gente precisa provar, que é a minha área, a gente precisa provar que existiu de fato uma lesão a ti, aquela pessoa que o dado pessoal de alguma forma foi vazado ou foi utilizado de alguma forma, precisa ter uma repercussão ao teu patrimônio ou à tua moral. Porque se não tiver repercussão desse tipo, não vai ter indenização. Vai ter a questão administrativa, vai ter a questão penal, mas pode não ter a civil. Então a civil precisa de fato provar que te trouxe um prejuízo. E o hacker, que ele trabalha na internet profunda, como é que faz aí para trabalhar com a Deep Web? Deep Web, Esse é um caso que realmente, tanto eu como você, por mais que nós estudemos o assunto, a gente não vai ter como trazer uma solução para isso. E a gente precisaria realmente, quando a gente falou de políticas públicas, nesse caso aí, de delegacias especializadas, né?
Eu vi recentemente uma notícia que foi criada uma delegacia especializada aqui na Bahia para crimes digitais contra criança e adolescente. Já é um avanço muito grande, né? Principalmente quando se fala de pornografia infantil, né? Mas não é só isso, né? E aí, se a gente não tem delegacias capazes de realmente rastrear a internet, os crimes não serão solucionados. E a Deep Web é justamente, como você falou, o submundo onde geralmente não se chega. Onde geralmente não se chega. Isso é um problema muito grande. Compra droga, compra arma, aluga assassino. Sim. Tudo que não presta tá lá. E até como fazer uma bomba atômica, como matar uma pessoa. Tudo que for ruim, né? Tá ali, tudo né? tá ali, mas existe como chegar. Porém, não temos instituições ainda preparadas para isso, né? Se existe, eu não tomei conhecimento ainda. É muito complicado a gente falar que não existe sem conhecer tudo, né? Mas pelo menos para nós, enquanto cidadãos, a gente ainda não vê. Até crimes simples. Você vê hoje tantos golpes sendo aplicados nas pessoas. Chegou recentemente agora, essa semana, um caso para mim, que como esse foi a primeira vez. Eu não tinha... Eu já ouvi falar, mas nunca tinha chegado esse caso para mim. O cidadão tentou aplicar um golpe no meu cliente da seguinte forma. Ele descobriu que meu cliente estava envolvido num inquérito policial, onde meu cliente era vítima de um golpe de um carro que foi vendido, mas o carro era roubado. Meu cliente era a vítima. Ele descobriu esse inquérito e ligou dizendo que era um policial civil e que iria resolver se ele pagasse uma propina. Meu cliente não quis pagar. Depois de um tempo, o cara já estava com os dados dele, fez um depósito na conta dele e falou: daquela vez a gente conversou, acabei depositando sem querer aí, me devolve, e deu outra conta para ele devolver. Ele devolveu o dinheiro nessa outra conta. Agora o camarada entrou com um processo civil contra ele, pedindo indenização de devolução do valor mais danos morais, dizendo que ele não devolveu o Pix que foi feito de maneira errada. O golpe do golpe, engenhoso, né? É um golpe em cima do outro. Mas o picareta, ele passa 24 horas do dia, 7 dias por semana fazendo picaretagem. Exatamente. Né? E golpes, que tem preferencialmente como foco o idoso, o analfabeto e tudo. E vai na casa da pessoa, troca o cartão de crédito, pede o chip, que é justamente onde está o segredo do cidadão. Como proteger o idoso dessas coisas? Os bancos hoje fazem até campanhas publicitárias na televisão e tudo. Não receba isso, não confie e tal. O Banco do Brasil faz isso, acho que o Bradesco também faz, o Itaú. E aí, como é que fica? Porque eles são também penalizados quando há esse tipo de golpe, os bancos, né, as instituições. Com certeza, traz prejuízo, né? Muitas vezes eles não estão diretamente envolvidos, mas não criaram mecanismos suficientes de proteção, né? Quando eu falo que muitas vezes não estão diretamente envolvidos, é porque nós já tivemos casos onde próprios funcionários aplicam golpe nos aposentados, né? Aí o banco toma providência para mover uma demissão por justa causa, enfim. Mas a maioria, eles não estavam diretamente envolvidos, mas os mecanismos de segurança eles precisam cada vez mais serem eficientes. E isso passa justamente também pela conscientização, como acabou de ser tratado aí por ti. Eu fico aqui com toda hora pensando em Senhor, mas já foi advertido, né? Que não me chame de Senhor. Eu fico mais velho porque eu já sou. 77 anos, aí acaba. É um exercício mental aqui. Mas é uma questão que me preocupa muito. Sabe por que me preocupa muito? Porque muitos idosos hoje, eles estão sendo levados a fazer sozinho a fraude. Eles são o instrumento do golpe. Então eles vão lá e colocam a senha deles, eles vão lá e colocam a fotografia deles numa selfie, eles vão lá e colocam a localização da casa que ele está lá fazendo aquele procedimento. Eles foram induzidos àquilo por golpe. Aí, para nós advogados, existe muito processo que nós ganhamos, a gente consegue reverter, mas é muito mais difícil, porque, como foi dito aqui por ti, estão cada vez mais engenhosos. E com isso, eles já estão percebendo que, levando o próprio idoso a fazer o procedimento, vai ser muito mais difícil o idoso provar que caiu no golpe, porque foi ele que fez espontaneamente. A foto dele no presente que ele recebeu e tal. Exatamente, e colocar a senha lá dizendo que ele vai reverter um Pix que foi feito errado. Enfim, essa é a parte que me preocupa bastante. Mas as outras questões onde o idoso não tomou conhecimento e a coisa aconteceu, procure um advogado da sua confiança. Porque um advogado da sua confiança, ele vai saber exatamente o que fazer. Todo empréstimo, financiamento
ou qualquer outro tipo de lesão financeira que você idoso teve, ou que não seja idoso, qualquer pessoa. A gente tá falando de idoso porque é um polo fraco, né, da relação, que muitos por não ter conhecimento digital, enfim. Mas qualquer pessoa que esteja me ouvindo, que você teve aí qualquer tipo de lesão com algo que você nem tinha conhecimento, ou até tinha conhecimento, como às vezes você liga, por exemplo, para tomar uma informação, quando você vê, você não queria nem fazer aquele procedimento, né? Tomar informação, por exemplo, de uma simulação de um empréstimo. Depois, quando você vê o empréstimo apareceu, sem você ter confirmado, você estava apenas pegando informações. Mas, enfim, qualquer caso desse tipo, procure um advogado da sua confiança. O advogado vai saber exatamente o que fazer e você com certeza vai conseguir o ressarcimento desse seu prejuízo e vai conseguir também o dano moral em cima disso, quando realmente você não fez aquilo ali. Porque aquelas pessoas que fazem e depois querem dar algum tipo de aquela famosa frase João sem braço, né? Aí o judiciário vai estar atento também a essas questões. Agora, tem muito comum também que os picaretas trabalham até com centrais telefônicas e tal, e chamam as pessoas por telefone, eles ligam assim, aí dizem, aqui é o banco tal, a agência de segurança, o senhor tem aqui um depósito de R$4.770 feito no nome de fulano de tal, esse depósito o senhor fez, diz que 1, se não foi, diz que 2. A pessoa deve discar algum desses dois números? 1 ou 2? Eu não sei te dizer se do outro lado o que você discou está sendo exatamente identificado. Porque hoje a tecnologia é tão avançada, né? Não bota um vírus no seu... Mas o simples fato de estar clicando ali, não. Porque você está clicando no teclado do seu celular. O que você não pode estar clicando é em links. Abrir documentos, clicar em links. Qualquer tipo de arquivo que chegue para você, que você não tem confiança naquela pessoa, ou seja uma pessoa de sua confiança, mas é algo que ele não tem costume de mandar. É uma pessoa da sua confiança, mas é algo que... essa pessoa nunca me mandou isso aqui. Primeiro, averigue. E se for algo desconhecido, nunca clique. Eu costumo dizer que a curiosidade é o que vai ser mais prejudicial nesse momento. Então, pode vir por e-mail. É o famoso phishing, pescaria. Eles estão tentando pescar alguém. Então isso pode vir pelo seu e-mail, pode vir pela sua mensagem de SMS ali, a mensagem de texto do celular, pode vir por WhatsApp, né? Pode vir pela rede social ali no chat, enfim, pode vir por qualquer meio. Esse é o mais perigoso, porque você estando ali, conversando no telefone e clicar numa tecla, o perigo aí é que a pessoa vai perceber que você está apto a cair no golpe. Porque você clicou na tecla, você já começou a acreditar no que ele disse. Então a partir daí ele já vai trazer novos elementos para aquele golpe poder continuar. Sim, e vem cá, e o trambiqueiro, ele também usa as redes sociais, sequestra a rede social do indivíduo. Eu tenho um Facebook, tenho um Instagram, e esse Facebook, esse Instagram é sequestrado. E como é que o cara faz para não cair nesse H? Hoje essas redes sociais, elas trazem algumas camadas de segurança. Você vai colocar ali, além da sua senha, você vai colocar configuração em duas etapas, né? Configuração por e-mail, configuração por telefone. Então, essas etapas, essas camadas de segurança, a pessoa, para poder hackear, ela vai ter que vencer todas as etapas. Ela vai ter que vencer a etapa da senha, vencer a etapa do seu telefone, vencer a etapa do seu e-mail. Então, o primeiro passo do cidadão é esse aí. O primeiro passo é ele tentar se precaver com todas as camadas de segurança existentes. O segundo passo é aquele que eu falei, cuidado com o que você clica, porque dependendo do que você clica, você já está abrindo a porta para que todas essas camadas caiam por terra. Agora, a gente falou no início de inteligência artificial, essa semana o Prêmio Nobel de Física e o de Química foi destinado a pesquisadores que trabalharam em áreas diferentes na área de inteligência artificial. O que é que a inteligência artificial envolve hoje? Onde é que ela está? Em tudo. A inteligência artificial está em tudo. E a gente começou essa entrevista hoje falando justamente do profissional que não estiver inserido, né, nesse contexto, né? A gente começou falando sobre isso. E eu não vou falar infelizmente, porque eu não sou aquela pessoa que luta contra a tecnologia. Não. Eu pesquiso contra ela no sentido de trazer proteção aos direitos fundamentais contra ela. Né? Seriam fazer com que a inteligência artificial ela tenha uma ética e ela tenha um comportamento dentro das leis existentes.
Mas não, isso não quer dizer que está lutando contra a existência dela, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente não pode fugir disso. Não pode. O advogado hoje que não utilizar a inteligência artificial de todos os tipos, ele não advoga. Primeiro porque todos os processos hoje são digitais. Né? Nós não temos mais processo físico. Até um inquérito no Ministério Público hoje, um inquérito civil, por exemplo, ele está totalmente digital. Você manda por e-mail a defesa, eles recebem, já coloca lá no inquérito digital. Então, o professor hoje, as plataformas, mais de uma, eu mesmo na minha faculdade, eu utilizo 3 plataformas. 3 plataformas. Então, como escritor, se eu não utilizar aí todo o que a tecnologia traz, eu não vendo nenhum livro. Eu tenho que estar dispondo aí dessas plataformas para poder divulgar os meus livros, né? E muitas vezes até você criar imagens, você que não tem o talento de desenhar, você está precisando de uma imagem específica, hoje a inteligência artificial faz. Estou falando de coisas simples, mas até mais complexas. Na minha área especificamente de advogado, eu costumo dizer que o que não pode acontecer é o advogado deixar a inteligência artificial substituir a intelectualidade. O intelecto é seu, porque quando um cliente deposita um processo em suas mãos, ele não está depositando apenas um processo de centenas que você tem, não. Ele está depositando as esperanças dele em algo que para ele é algo que está mexendo com ele. Para ele é muito importante. Então a intelectualidade não pode substituir, mas atividades que não são intelectuais, que acabam roubando nosso tempo, ela vai ajudar muito, por exemplo, a revisão de um texto. Agora, por exemplo, você fazer uma petição já no chat GPT, num veículo desse, não coloca em xeque o trabalho do advogado? Coloca. Foi justamente o que eu acabei de te dizer, porque se você faz uma petição, trazendo a tua pesquisa, o teu intelecto, né, tudo aquilo que você aprendeu, porque se você se coloca como especialista em determinada área, você tem que ter conhecimento naquela área, senão você é um charlatão, não é verdade? Então, você desenvolveu a petição personalizada. Depois dela pronta, por exemplo, você querer economizar um tempo pedindo para ele dar uma revisada ali na sua ortografia, no seu português, na sua formatação, totalmente aceitável e não tem nada de antiético nisso. Ela está te ajudando em tarefas rotineiras. Mas substituir o teu trabalho de analisar o caso personalizadamente, aí você está sendo antiético. Inclusive, eu não sei como estão aí os casos no Tribunal de Ética, mas para mim, agora já é uma opinião pessoal, deveria, se for descoberto, tem que sofrer processo ético, porque você está tratando um caso do seu cliente de maneira genérica, porque o robô ele não vai conhecer seu cliente personalizadamente, e mais, se você faz isso sem conferir, caso o robô cometa erros, você vai deixar os erros passar diretamente, porque você fez a petição completamente por ele, e não se deu no trabalho nem de revisar, né? Que é feita em Itabuna, o cara diz aqui em Paris, não sei o que e tal. Exatamente. Não, e às vezes ele faz citações erradas de um artigo de lei, ou de uma jurisprudência, né, ou que não existe ou não é compatível com aquele caso. Eu acho muito perigoso. Eu não vou dizer que tem gente fazendo isso, porque eu não vou estar aqui levantando esse tipo de polêmica. Mas não se prova também, exatamente. Né? Mas quem fizer está traindo o seu cliente. E diante desses avanços tecnológicos, a área acadêmica está reagindo a isso? Você acha que as faculdades estão formando profissionais atentos e já preparados para esse novo mercado, para essa nova situação? Ou ela prepara o cara já para o direito do século passado, digamos assim? Eu fui passar um projeto de pesquisa a uma turma minha. Isso veio na mente agora com sua pergunta. E aí, o projeto de pesquisa, cientificamente, seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ele tem alguns elementos da pesquisa. Ele traz o problema, ele traz justificativa, ele traz objetivo geral, objetivos específicos, enfim. Aí eu virei para os meus alunos e falei bem assim, vocês podem utilizar o chat GPT, que vocês estão iniciando, eram alunos, eu acho que de 3º semestre. Vocês ainda estão no início do curso, são 10 semestres, ainda não têm uma grande afinidade com a pesquisa. Vocês podem utilizar o site GPT para ele te dar um esqueleto do seu projeto. Ele vai lá te dizer como fazer o problema, como fazer o objetivo, como fazer... Porém, esse esqueleto aí você vai pegar e o conteúdo você vai trocar, vai ser seu. Você vai pesquisar, porque nas referências tem que estar a fonte que você pesquisou, e você vai
A partir desse esqueleto que ele te deu, já que a maioria estava reclamando que nunca tinha feito, não tinha experiência, eu falei, eu vou mandar modelo e você também pode recorrer à inteligência artificial. Aí um aluno virou assim, até você, professor, mandando usar o site GPT. Eu falei, meu amigo, acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou mandando você utilizar o conteúdo dele. Eu estou mandando você utilizar o roteiro dele. Porque existe uma técnica como uma receita de bolo a ser seguida. Mas o conteúdo disso aí é você que vai dar. A pesquisa é sua. Porque nas referências tem que estar compatível com aquilo que você está escrevendo lá. E muitas vezes, se você fizer diretamente pelo chat, a grande maioria das vezes, as referências não vão ter nada a ver com o que está sendo dito lá. Às vezes você não acha nem a referência na internet. Então, é muito perigoso você fazer diretamente e entregar lá. Porque se o professor realmente tiver o cuidado e for olhar, ele vai descobrir. Porque a linguagem é muito parecida, a forma de escrever é muito parecida, é robotizada. Né? Então existe um padrão, o algoritmo ele cria um padrão. Então o aluno ele tem que aprender a utilizar aquilo como uma ferramenta de facilitação do seu trabalho e não como uma ferramenta intelectual. Porque se ele substituir o intelecto dele, foi o mesmo que eu falei para o advogado, se ele substituir o intelecto dele pelo intelecto da inteligência artificial, ele não está aprendendo nada. Ele vai sair, vai entrar no mercado sem saber nada e vai fazer a petição do mesmo jeito que ele fez os trabalhos na escola. Hoje tem muita gente escrevendo está, o R e o acento. Troca o R, troca o acento e tal. Isso denota... E textos assim que são incompreensíveis até nas redes sociais, se você for ver. O que é que isso é? As pessoas estão lendo menos, estão vendo mais a internet, qual é o problema? A gente tem tido essa sensação na faculdade. A gente tem recebido cada vez mais alunos com... Isso é geral, porque eu converso com alunos de outras universidades públicas e privadas e a sensação é geral. A sensação é de que estão lendo cada vez menos, você tem as exceções, né? Tem alunos ali, a maioria, justamente por causa de uma criação, né? Um contexto familiar, acaba vindo ainda com uma leitura bastante produtiva, enfim. Mas nós temos aí um grande número de alunos hoje que tem preguiça de ler, mas isso se deve a toda uma conjuntura. A gente não pode imputar isso apenas aos professores da base. Porque também a cultura de hoje é mais visual, né? As pessoas mais acesso à televisão, mais acesso à internet, mais acesso aos vídeos. Podemos inverter os papéis aqui? Podemos. Por que o jornalista hoje traz praticamente tudo o que ele quis dizer na chamada e muitas vezes ainda diz o tempo da leitura que a pessoa vai gastar naquele texto? Não, o tempo da leitura eu acho que já é inteligência artificial colaborando. Está colaborando. Agora manchete nas redes sociais, de notícia, o blogueiro, sensacionalistas e tal, faz o mesmo texto e bota 5, 6 títulos para ver se algum deles é lido. E tá. Porque ele sabe que muitas vezes o texto nem será lido, vai ficar só na manchete, né? Fica na manchete. Então, tem que ser, quanto mais atrair, né? Então, por quê? Porque a leitura hoje tem sido cada vez mais dinâmica, né? As pessoas não querem perder tempo lendo. E eu vejo na internet, nas redes de coisa, muito texto que eu sei que ali é de inteligência artificial, sabe? Por exemplo, notícia do Flamengo eu recebo muitas vezes, porque eu sou flamenguista, aí a televisão... Nós somos. Aí já aparece na minha página lá de notícias, muita notícia do Flamengo, de futebol, Sim. Não sei o que, as coisas que eu gosto. O algoritmo está te direcionando. Direcionando, Antes, eu sou péssimo de nomes. Nome de pessoas, por exemplo, fisionomia, quase nunca eu esqueço. É difícil esquecer a fisionomia. Agora, nome eu sou péssimo. Então, eu não tô... eu acho que é Black Mirror, uma série da Netflix. Que quando eu assisti aquela série, que eu ficava associando a esse livro que foi citado aqui no início da autodeterminação informativa, eu falava, é exatamente isso que eu tô falando. Só que ali os caras conseguiram representar cinematograficamente, né? E aí, ele tem alguns episódios que antecipam a realidade que hoje já está acontecendo, que na época não existia, mas hoje está acontecendo. Ele antecipa a realidade, que é fantástico. Quando você vai vendo que um dos episódios, por exemplo, ele mostra que as redes sociais, ela direciona, não influencia não, ela direciona o seu comportamento. Então o algoritmo ele é preparado para te direcionar, para você fazer o que ele quer. Agora Matrix também coloca em xeque isso, você não sabe o que é realidade e o que é virtual. Sim. O filme tem essa coisa também, né? Hoje você tem jogos que acontecem em tempo real com pessoas reais do mundo inteiro, falando de games.
onde você está imerso ali em algo que o seu cérebro vai totalmente voltado para aquilo, e você está numa realidade ali que é como se você estivesse vivendo aquilo, como se estivesse num campinho de futebol batido de terra, como era na minha infância, jogando bola com os amigos. Então, de tal forma que está entrando na mente das pessoas. E está sendo assim com tudo. A gente falou aqui que as pessoas estão lendo cada vez menos. Mas veja essas mesmas pessoas, quanto tempo está gastando lendo comentários dentro de um post na rede social que ele achou interessante. Ele vai lá ler os comentários. Tem um filho com uma mulher errada, não sei o que. Aí ele vai ler os comentários. Ele gasta meia hora lendo os comentários e rindo. Agora, você, numa palestra que você fez na academia outro dia sobre esse fim da privacidade, você comentou, inclusive, casos que são globais, que ocorrem no Brasil e tal. Começou com o Ronaldo, com aquela menina que ele matou, né, aí nos anos 50, que teve... O caso Aida Cury, que chegou ao STF, né? Sim. Foi um caso que chocou muito a população brasileira, onde essa menina, ela foi estuprada e lançada do prédio em Copacabana para simular o suicídio por um grupo de pessoas, né? Você até falou o nome aí, mas eu não recordo os nomes, Ronaldo, né? Obrigado aí que eu não recordava o nome. E esse caso, ele passou por todas as instâncias até chegar ao STF. A família, ela perdeu em todas as instâncias, perdeu inclusive no STF. Só que em todas as instâncias, os tribunais, eu vou focar agora no STJ, que é a instância imediatamente abaixo do STF, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ela também não deu ganho de causa à família, porque estava pedindo indenização, porque a Globo havia passado aquilo ali no linha direta, e eles acharam aquilo invasão de privacidade. E estamos comentando aqui de um caso público, tá? Então não tem, né, qualquer problema. E o STJ não reconheceu o direito para a família, mas reconheceu que o direito ao esquecimento existia. E ainda foi uma decisão muito didática, que trouxe ali uma série de requisitos para que o direito ao esquecimento fosse tratado no Brasil, para que as pessoas não confundissem como, por exemplo, tentar livrar a cara de bandido. As pessoas pensam logo, direito ao esquecimento é para que o bandido se beneficie, esqueça que ele cometeu aquele crime. Não, não é isso. E aí, reconheceu o direito, mas não deu... por exemplo, como você falar, o dano moral existe, mas você não tem dano moral nesse caso. Foi mais ou menos isso. Quando chegou no STF, tudo mudou. O STF disse que não tem direito ao esquecimento no Brasil, que foi uma decisão, para mim, opinião pessoal, foi totalmente desacertada do STF. E o STF não agiu bem aí nessa decisão, porque todos os casos no Brasil e no mundo sempre reconheceram e mostrando a compatibilidade com a nossa Constituição, provando que existe a compatibilidade. Aí o STF dá aquele triplo twist carpado na legislação, porque no Brasil, infelizmente, nós temos uma coisa chamada princípios. Nosso direito ele é principiológico, então ele abre o campo interpretativo de tal forma que pode dar uma interpretação como você bem entender a norma, às vezes, em muitos casos, como não deveria ser assim. Você deveria... O princípio ele tem que estar dentro de umas normas gerais, tem que estar dentro de um contexto, não você ter assim... Como é que todos os tribunais, em todas as instâncias, reconhecem aquilo e mostra a compatibilidade com algo, e vem o STF e fala, não, isso não existe. E negou a indenização da família também. Negou a indenização. A indenização da família, uma das bases de ter negado foi dizendo que a família, em determinado momento, já havia explorado também aquela situação. Então, por que agora ela ia querer privacidade? Não vamos entrar aqui no mérito se é verdade, né, ou não. Mas uma das bases foi isso, tá? De não reconhecer para a família. Agora, não reconhecer o direito específico, para mim, foi complicadíssimo. Porque vamos inverter o polo. Imagine que a pessoa ela foi estuprada, que foi o caso aí. Não houve morte, mas ela foi estuprada. Ela não tinha direito de ter tudo isso apagado de todos os lugares para que ninguém soubesse isso que aconteceu com ela? Queria. Isso é direito de esquecimento. Então a gente não pode pensar pelo polo do bandido, pelo polo do criminoso. A gente tem que pensar pelo polo das pessoas de bem. Vítima, né? Das pessoas de bem que... agora tem gente que fala assim, não vamos usar o termo pessoa de bem, porque quem é pessoa de bem realmente é muito complicado agora, identificar quem seria. Que você considera antológico nessa lista? Você botou mais de 20 casos. Nós colocamos muitos casos. Tem os casos tem um caso na Espanha que também é emblemático, que é utilizado aí pela doutrina, né? Que não sei se foi 2014, não lembro ao certo agora, 10 anos, né? Um cidadão espanhol
que quando você pesquisava qualquer coisa sobre dívida com o fisco tributário, apareceu o nome dele. Era o primeiro a aparecer nas redes de busca. E aquilo estava incomodando ele. Porque qual era o argumento dele? Eu não quero apagar a história. Se aqui, Kleber, como jornalista, fez lá no blog dele uma reportagem sobre mim, na época, essa reportagem continua, não tem problema algum. Mas eu quero que os sites de busca tirem meu nome ali logo de cara. Eu não quero apagar a história nem o que foi reportado. E ele não era mais devedor nem nada. Não, ele já tinha pagado tudo, não devia mais nada e estava tudo nos conformes. Então, ele ganhou a causa e o nome dele foi retirado dos buscadores da internet, não das reportagens. Ou seja, o direito ao esquecimento não é apagar a história. A história continua existindo. Se alguém especificamente for buscar o nome dele para saber do caso dele específico, vai encontrar isso lá. Mas o nome dele não vai estar aparecendo em primeiro lugar na hora que você bota lá dívida com o fisco. Isso é direito ao esquecimento. Como nós estamos terminando e nós temos um tempo para conversar, o que é que você deixa para os seus ouvintes, para o público, em termos de tecnologia e privacidade? O que é que se deve fazer? O que é que você lhe preocupa hoje mais? Para meus alunos, em primeiro lugar, eu peço ética na utilização da inteligência artificial, de todas as ferramentas existentes, mas não deixe de usá-las. Aprenda a utilizá-las com inteligência, com ética, para que você tenha ela como uma ferramenta, como, por exemplo, nós aqui. Na minha infância eu não tinha internet, então como é que a gente estudava? Nem celular. Nem celular. O próprio WhatsApp é recente, né? Recente para mim, eu tô falando. Não, eu tenho alunos que já nasceram nesse contexto, né? Mas a gente não tinha isso. Quando surgiu, por exemplo, um buscador na internet, os professores na época falavam, vai acabar com tudo, isso aí ninguém vai querer mais estudar. Não acabou com tudo. A mesma coisa é agora. Então basta você entender que aquilo ali é uma ferramenta à sua disposição, que você vai utilizá-la com inteligência, mas para aprimorar os seus conhecimentos, não para roubar de ti o conhecimento. Porque quando ele vai produzir sozinho, você não está adquirindo conhecimento nenhum. Para o cidadão em geral, em relação a isso aí, principalmente em relação àquele nosso assunto de fraudes, de golpes, o que a gente deixa aí de mensagem é que a gente tenha desconfiança. Desconfie de tudo que chega para você, que você não tenha total confiança naquilo ali. Então desconfie. Por exemplo, uma mensagem do seu banco que chega pelo aplicativo do banco, isso é confiável. Porque mesmo que o aplicativo tenha sido hackeado, a responsabilidade é do banco. Mas chega uma mensagem para ti, por teu e-mail, pelo teu WhatsApp, por teu telefone, qualquer outra situação, e não pelo aplicativo do banco, aí já é estranho. Já desconfie daquilo. Estou falando de banco, mas pode ser qualquer outra coisa. Porque hoje, tudo que a gente fala, mesmo que seu celular esteja desligado, mesmo que você não esteja ali fazendo uma busca na internet, mas tudo que a gente fala está sendo captado pela inteligência artificial. De forma remota, palavras-chave, mas está criando um banco de dados. Nós hoje somos banco de dados, somos perfis. E isso está sendo cruzado de tal forma, rapidamente, de forma inimaginável, que está nos identificando. E eles sabem tudo de nós, muito mais do que nós mesmos. Tá bom, muito obrigado. Como estamos no fim de semana e sextou, eu recomendo para quem quiser assistir a série Assassinos do Século XXI, em que a tecnologia ajuda na elucidação de crimes. Isso você pode assistir na A&E, na TV canal fechada, né? E como livro, Os Meninos do Coronel, de Aramis Ribeiro Costa, que está sendo apresentado lá na Feira de Paraty. Para o leitor também fica o Nobre Deputado, um relato chocante e verdadeiro de como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira, de Marlon Reis. Bom final de semana para todos e obrigado.